Ao vivo. Bora começar a nossa live de hoje. Boa noite para você que tá acabando de chegar aqui para acompanhar a gente. Yasmin, boa noite. Yasmin tá aqui comigo hoje, tá? Emily, boa noite. Gratidão por ter entrado aí na nossa live. Vamos começar agora a falar sobre essa semana especial e a Kizomba de João Caveira e tudo que acontecerá aqui no que a gente vai fazer. Camila, boa noite. Thales, é Thales mesmo? Boa noite, gratidão por ter entrado. Diana, boa noite. A gente tá começando a nossa live, hein? E aí eu te pergunto, já pegou a sua água? Tá com a sua água na mão? Porque os temas hoje são interessantíssimos. Então eu peço para você ficar com a gente até o final. Eu não pretendo demorar nessa live, mas eu pretendo passar informações que sejam extremamente necessárias para vocês. Então, depende de você, sua vontade, seu desejo de estar com a gente aqui da Casa de Axé do Sr. João Caveira, para poder trazer um pouco de conhecimento aí para vocês. Já pegaram sua água? Eu daqui tô com sede. Rafael, boa noite. Gratidão por ter entrado na nossa live, Rafa. Vamos falar aí sobre Kizomba de João Caveira. O tema hoje é interessante, hein? Vamos esperar a rapaziadinha chegar na nossa live pra gente poder dar continuidade. Enquanto isso, vamos cantar um ponto. Espero que o axé da Casa de Axé do Sr. João Caveira chegue até vocês, tá? A gente sempre prepara alguma coisa no espaço para que seja entregue, para que vocês possam aí receber esse axé que a Casa de Axé do Sr. João Caveira tem para trazer. Hugo, boa noite. Vamos esperando o pessoal chegar. Enquanto isso, eu venho aqui. Yasmin, vou te pedir um favor. Eu tô com o celular lá na cozinha, eu acompanho a hora por ele. Você podia trazer ele para mim, fazer um favor. Liga ele, fazer um favor. Então é o seguinte, vamos fazer acontecer nossa noite aqui. Então, começando a louvar, dono do lugar, Maioral de Quimbanda, né, pra gente poder falar de assuntos sérios e pertinentes. Salve Exu e Vive Exu! Sem luz da lua, noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te havendo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te havendo abençoar. Sem luz da lua, a noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te havendo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te havendo abençoar. Salve Vive Exu, que a força de Maioral de Quimbanda, que o ingunzo do Maioral de Quimbanda chegue até você. Boa noite, Dona Cidinha, Luciana, Frater Raliel, Everton Souza Teixeira, boa noite. Gratidão por você estar com a gente aqui na live. Já já a gente está começando o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Kizomba de João Caveira, tá ok? Kizomba de João Caveira em 3 partes e hoje a gente vai aí destrinchar a primeira parte do que é a Kizomba de João Caveira. Enquanto isso, convido você a pegar sua água e cantar mais um ponto comigo. Sentir a energia dessas entidades, né, que permeiam o espaço e o universo da Casa de Axé do Sr. João Caveira. Bora cantar uma música para vocês acordar, que a sabedoria de Maioral Exu Lucifer encontre aí o seu coração e traga para você uma vida mais sábia, uma vida cheia de fogo e cheia de energia. Claro, Exu Lucifer! Claro, Exu Lucifer! Claro, Exu Lucifer! Vem comigo! Quem tá dormindo, acorda. Quem tá sentado, fica em pé. Quem tá dormindo, acorda. Quem tá sentado, fica em pé. É hora, é hora, é hora de saudar seu Lucifer. É hora, é hora, é hora de saudar seu
Lucifer. Quem tá dormindo, acorda. Quem tá sentado, fica em pé. Quem tá dormindo, acorda. Quem tá sentado, fica em pé. Laroexu, é hora, é hora, é hora de saudar seu Lucifer. É hora, é hora, é hora de saudar seu Lucifer. Salve seu Exu Lucifer. Laroexu Lucifer, Exu Lucifer Bojubá. Laroexu Lucifer, Exu Lucifer Bojubá. Laroexu Lucifer, Exu Lucifer Bojubá. Que a força de Exu Lucifer encontre você aí, seu coração e os seus caminhos, e você possa ter aí uma vida mais firme. Cumprimentando quem acabou de chegar agora, Jéssica, Casa de Exu, Caveira, Vitória, Exu te dê caminho, proteja sempre. Gabriel, gratidão por ter chegado na live. Airá, bom, Airá é nome de divindade, hein? Bacana, gostei. Airá, boa noite. Valquíria, membro da Casa de Exu do São João Caveira, boa noite. Gratidão a vocês que estão chegando na live. Vou cantar mais um ponto, tá? E aí a gente vai, se Exu permitir assim entrar no tema, vamos falar sobre Kizomba de João Caveira em 3 partes. Vamos falar o que é isso, vamos passar o recado. Para quem não sabe de onde a gente é de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui Zona da Mata, tá? Zona da Mata Mineira, e é Quimbanda, e também tem um espaço que é de Umbanda. Só que são 2 conversas, que, como que eu posso dizer, são falas diferentes, mas é culto ao morto. Saem do mesmo lugar que a macumba. Então não entenda o que a gente faz na Umbanda como que você está acostumado a ver. Na consciência de Umbanda religião, não é o que eu pratico. Pratico o culto de Umbanda, assim como a palavra que vem do Kibundo, sempre falo isso, que significa cura. Então a gente faz um culto ao morto, né? Na prática da cura, totalmente no espaço separado do que a gente faz a nossa quimbanda. E quando eu digo culto e morto, eu quero deixar claro, meu irmão, que a nossa Umbanda, ela vai permear o seu universo através de uma engrenagem funcional, onde cada linha trabalha ao mesmo tempo, separado, tendo o seu poder e a sua força, mas também em união, funcionando como uma engrenagem com as outras linhas. Nenhuma sobre a outra, cada uma tem sua forma, cada lugar tem seus deuses, tá? Então não existe dentro do que a gente faz um Deus único aqui. Nem esse tipo de culto. É culto ao morto. Quero deixar claro. Bom, vou cantar mais um ponto. E aí, quem sabe a gente já não começa a falar. Tô esperando o pessoal chegar em massa pra gente começar a trocar ideia sobre o que vai ser a Kizomba de João Caveira. Então vamos embora cantar mais um ponto aqui pra gente poder, né, firmar. E eu gosto de falar sempre que cada ponto cantado é como se fosse um ponto riscado. Ponto cantado é invocação, é conjuro. E olha, não pode ser cantado à toa ou de qualquer maneira. Porque dentro do ponto cantado você tem ponto de demanda, ponto de descarrego, ponto para carregar alguém, tem vários tipos de ponto. Ponto de invocação. Então não canto um ponto à toa, só por cantar, nunca. Ponto de louvação são vários pontos, aqui eu não tenho que falar sobre isso. Eu canto o ponto que é preciso. É preciso. E nesse momento é preciso eu cantar um ponto que chegue até vocês. Então, como é invocação, abertura de portais, vamos dizer assim, para você entender, cante com devoção e cante entendendo o que o ponto tenta trazer. O ponto que eu vou cantar, por exemplo, agora é um ponto de força, é um ponto de invocação de certas forças que nos auxiliam em nosso caminho. Salve a banda que pode mais! Gratidão aí, Maria Navarra, por ter entrado, Vandinha, que acabou de entrar na live, Lu Clara, né? Gratidão por ter entrado aí na nossa live. E tá aqui, eu acho que é Soares, gratidão. E Pereira, gratidão por ter entrado na nossa live. Bora começar, vamos cantar. Se concentra e deixa esse axé chegar até você, esse ngunzo, esse moio. Laroexu! Foi na magia que chamei meu boi. Foi na magia que chamei meu boi. Na força do ouro encontrei seu Asmodeus, Beuzebu e Astarote, e a terra estremeceu. Na força do ouro encontrei seu Asmodeus,
Beelzebu e Astarote, e a terra estremeceu. Meu bastão de feiticeiro eu já bati no chão. Encontrei São Cipriano e me transformei no cão. Meu bastão de feiticeiro eu já bati no chão. Encontrei São Cipriano e me transformei no cão. Foi, na magia que chamei meu boi. Foi, na magia que chamei meu boi. Na força do ouro encontrei seu Asmodeus, Beelzebu e Astarote, e a terra estremeceu. Na força do ouro encontrei seu Asmodeus, Beelzebu e Astarote, e a terra estremeceu. Meu bastão de feiticeiro eu já bati no chão. Encontrei São Cipriano e me transformei no cão. Meu bastão de feiticeiro eu já bati no chão. Encontrei São Cipriano e me transformei no cão. Foi, na magia que chamei meu boi. 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 E agora sim, bora começar a nossa live com a invocação dos pontos, o pedido de força, porque já começa uma semana nova e vocês precisam de caminhar, que a força da Casa de Axé do São João Caveira, o Ingunzo, chega até a vida de vocês, viu? Deixa eu cumprimentar a galera que chegou. Peço pra você dar boa noite pra mim saber que você tá na live, viu? Vou cumprimentar aqui um pessoal que eu não cumprimentei e abaixo vai dando boa noite pra mim saber que você tá na live. Deve ser a Aline Nunes, boa noite, obrigado por ter entrado. Felipe, obrigado por ter entrado. Lid, obrigado por ter entrado. Jéssica, eu acho que eu já falei, obrigado por ter entrado. Gente, vem dando boa noite pra mim saber quem tá na live. Vamos começar isso aqui, vamos começar a conversa. Boa noite, Valquíria! Gratidão, membro da casa de Axé do São João Caveira. Vamos lá, deixa eu ver mais quem tá na live com a gente. Deixa eu ver quem tá atento, quem tá interagindo, que também é preciso. Toalhinha, tá, gente? Porque aqui tá quente, soa muito, tá? Se vocês verem uma fumacinha aí, não se preocupa não. É os feitiços que a gente faz para que possa chegar até vocês. Aline Nunes, boa noite. Diana tá aqui com a gente hoje, viu, gente? Diana tá aqui hoje. Mais quem? Vitória, Casa de Axé de Exu Caveira, boa noite. Axé de Boiadeiro, Gustavo, boa noite. Rafael, boa noite. Gratidão por tá com a gente aqui na live. Thales, boa noite. Gratidão por tá com a gente. Yasmin, boa noite. Yasmin tá aqui com a gente aqui dando apoio. Luciana, boa noite. Maria Navalha aqui, Bandeira, boa noite. Gratidão por tá com a gente. Dona Cidinha, boa noite. Minha sogra, hein, gente? Mais alguém? Se aparecer, eu vou cumprimentando. Gente, eu vou falar agora, tá? Não vou ficar devagando. Vou falar o processo para não passar, para não se estender a live. No momento são 8h56. A gente costuma terminar nossas lives às 10 da noite, começar às 8h35. Pode ser que termine mais cedo. No final da live, eu vou abrir a live para perguntas. Josi, obrigado por ter entrado. Não vou responder nada até chegar no momento das perguntas, tá ok? João Torres, gratidão por ter entrado. E não vou ficar cumprimentando as pessoas assim que começar a falar aqui. Vou deixar para conversar no final. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de live. Gente, vambora, vamos dar início aí à nossa conversa. Então, já para começar a falar, que é o tema da live de hoje, o tema da live de hoje é Kizomba de João Caveira em 3 partes. Hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre a primeira parte do que a gente vai fazer na Kizomba de João Caveira, que dividimos em 3 partes, tá? E dividimos em 3 partes porque esse é um ano muito especial dentro da Casa de Axé do São João Caveira. Nesse ano, no dia da Kizomba de João Caveira, a gente estará comemorando, então até no momento é a maior eventualidade que a casa já fez, e nós estaremos comemorando em família os mais de 3 anos da Casa de Axé do Senhor João Caveira, tá? Para que ocorresse e que acontecesse esses 3 anos,
Obviamente que ocorreu toda uma história por trás dentro da minha vida, tá? Dentro da minha vida. Só na Umbanda eu fiquei 10 anos sem incorporar. Só para você entender o tempo de Umbanda que eu levei antes de me transformar num sacerdote, tá? Foram 10 anos sem incorporar. Depois eu começo a incorporar, pratico o ato de incorporação durante 2 anos dentro de uma casa, tá? De Umbanda, kardecista, e aí eu peço para sair dessa casa com a bênção do sacerdote. Eu já interagia numa casa de candomblé na época que eu estava nessa casa, já fazia 8 anos, tá? Que eu interagia, porque quando eu entrei na Umbanda, eu fiquei 4 anos depois, eu precisei entender, pelo menos o pensamento sobre orixá. Precisava de entender, porque o que eu entendia do que eu aprendi no meu passado, porque também estudei dentro da igreja católica, eu fiz seminário, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu aprendi com a minha vida, com a minha família, que se eu quero saber de algo, eu preciso de buscar e beber da fonte. Então, eu tenho para mim hoje como maior certeza que quem conhece orixá é o cara do candomblé, é o babalorixá, é o babalaô, é o cara do ifá, é o cara do culto tradicional iorubá. Esses caras literalmente conhecem sobre o orixá, ok? Casas sérias, tá, gente? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá começando a cair uma chuva aqui, eu tô sem microfone, se qualquer coisa eu posso colocar o fone. Deixa eu perguntar a vocês, estão me ouvindo bem? Tem alguém aí para poder me responder? Quem que pode falar se está conseguindo me ouvir? Enquanto isso eu vou explicando aqui, só para me entender se está chegando bem. Bom, Vitória falou que está chegando bem, pelo menos 5 pessoas. O João falou que tá ok, então já tenho 2 pessoas ok. A Aline também falou que tá ok. Então eu tenho 3 pessoas aqui falando ok. Vandinho também. Deixa eu ver se chega mais alguém. Sim, então tá bom pra todo mundo, eu acredito. Se tiver ruim pra alguém, fala que eu tento botar o fone, tá? Vamos lá. Pra falar de orixá, eu estudo, Hugo, sim. Então eu posso falar de fora, tá? Porque eu bebo da fonte. Mas eu não sou Iaô. Se eu não sou iniciado num culto, como eu vou falar de dentro? E é o que a gente vê muito nas quimbandas hoje em dia, cara. A pessoa não iniciou, eu falo isso com propriedade, porque na minha cidade tem pessoas que esse ano mesmo estavam querendo fazer curso comigo. Esse ano mesmo estava querendo iniciar comigo. E hoje em dia tá de tata, tá de mestre, tá de mestra, eu fico sem entender. E eu tenho que ser sincero. Porque para mim foi uma caminhada para chegar até aqui. E essa caminhada é necessária. Você não pega um médico que não estudou, porque essa pessoa não é médica. Essa pessoa vai fazer um atendimento horrível, por mais conhecimento que ela tenha. A gente precisa de buscar pessoas que tenham literalmente conhecimento, que são mestres e mestras. Né? Se eu for procurar um profissional em alguma área, seja filosofia, seja advocacia, seja no direito, vamos dar um exemplo, essa pessoa ela tem que ter feito um mestrado, talvez um doutorado, ela tem que ter se formado, passado na prova da OAB. Mas hoje em dia, para ser sacerdote de Umbanda, o cara se faz sozinho, olha quantos tem e olha o perigo que é isso. Ninguém falou que a pessoa é sacerdote, ela se fez. E aí ela sai fazendo outras pessoas. E aí o fundamento se perde. E essa é a realidade dos cultos hoje no Brasil. A pessoa não consegue esperar o conhecimento chegar à sabedoria. Quer saber uma coisa que a Casa de Axé do Sr. João Caveira tem no curso Incorporação Visceral Desenvolvimento Pé no Chão, que é interessantíssimo para vocês saberem? Quando a gente faz o curso Incorporação Visceral Desenvolvimento Pé no Chão, as pessoas que chegam até nós procurando saber alguma coisa, achando que vai incorporar. E hoje eu estava conversando isso com a Diana, ela ainda riu, falou, é mesmo, porque ela também chega no mesmo processo, e outras pessoas também, chega para o curso, incorpora. Quando chega o conhecimento fica mais difícil, por quê? Porque para você chegar a uma incorporação visceral, você precisa de ter um filtro, o seu filtro é o seu cérebro. Você não é o seu cérebro, você não é a sua mente, você não é o seu sentimento,
tá? Você está acima de tudo isso, você é um ser espiritual que governa o seu corpo e que tem várias ferramentas dentro dele que você utiliza, dentro da energia sexual, energia do amor, todos os chakras. Vou falar, gente, sou quimbandeiro, não falo chakra, pelo amor de Exu, eu tô falando chakra aqui porque eu sei que se eu falar algumas coisas da quimbanda a pessoa não vai entender, e eu quero ser prático aqui, não pragmático, tá? Então é necessária vocês terem a percepção de que incorporação visceral vai acontecer depois que chega o desenvolvimento. Só que não é o desenvolvimento da sua incorporação que a gente trabalha no curso. E eu explico isso. É o desenvolvimento do seu intelectual, do seu conhecimento, do estudo. E aí, meu irmão, o filtro vem e você começa a ver o montão de marmota que você comete na sua incorporação, simples assim. E aí você começa a se questionar, será que eu incorporo, será que eu não incorporo? Ah, porque o médio consciente, inconsciente, semiconsciente, começa o questionamento. E a gente explica tudo isso no curso. Pena que agora, para que você que está interagindo agora com a Casa de Axé do São João Caveira, vai ter oportunidade de participar desse curso somente dia 28 de dezembro, no final desse ano. Então se prepare, é um curso extremamente maravilhoso. Tudo tem uma troca, conhecimento custa caro. Eu paro minha vida para estudar, então você precisa remunerar o sacerdote nessa questão, porque dentro do que a gente aprendeu, as pessoas falam, não, porque o conhecimento tem que vir gratuito. Meu irmão, nem no tempo dos antigos vinha gratuito. O sacerdote, ele comia da caça que o caçador pegava, e ele não estava caçando, ele estava exercendo o sacerdócio, tá? Agora, se você quer saber, eu já cacei muito, tá? Antes de chegar no sacerdócio. Agora, quer o conhecimento, ele tem uma troca, foi baratinho, saiu a 555 à vista, um curso de 5 meses, R$100 por mês, não é isso? Um curso de 5 meses. Então, o que que acontece? Dá para ser pago. Só que, quando passa a promoção, aí você amarga para você, se você não entendeu o que é o curso, pagar R$1.200 no curso. Diana, como ela é ativa nessas coisas, ela já foi a primeira a perguntar, e se eu não pagar, não tem espaço, eu tenho que... E aí ela foi e adentrou. E aí você aprende a desenvolver o seu mental, botar um filtro, o sarrafo fica tão aqui em cima, que quando você incorporar, meu irmão, aí, pode ter certeza que você vai sentir. E outra coisa que pode te intimidar, as entidades que eu carrego, com todo respeito a todas as incorporações, mas quem vem na casa sabe disso, eu estou falando isso com toda a humildade do mundo, eu estou só sendo sincero, são entidades que cada uma é do seu jeito. Isso aí, se eu estiver falando mentira, quem já viu umas incorporações, comenta aí para eles como são minhas incorporações, com todo respeito a todas as pessoas. E por que que eu estou falando disso? Porque eu preciso de fazer o que a minha família de quimbanda pede. Eu não tenho nada a ver com a casa de outro, tá? Os fundamentos eles vão ser o mesmo na minha casa, na casa do outro, dependendo da vertente que ele carrega. Porque a quimbanda ela tem um início, esse início é familiar, é dentro do seio da família. E aí eu tenho meu tata, eu tenho meu avô Antônio, falecido, que era tata quimbanda. Então eu tenho isso no meu sangue. Primeira coisa que eu tenho que falar. E quem conhece meu tata hoje em dia, quem cuida de mim, sabe... da força que ele carrega, da idade dele de 61 anos. Quem já viu meu tata, eu preciso que fale aí na live, fale da sua experiência quando viu meu tata. Depois eu vou ler isso tudo, tá, gente? Preciso que você escreva, porque você vai estar dando testemunho do que você vivenciou quando você esteve aqui dentro dessa casa e viu o meu tata. Eu preciso que você fale isso e da sua experiência de ver ele. Deixa aí, porque as outras pessoas vão lendo. Então, primeira coisa, independentemente do culto, ele precisa ser levado a sério. A incorporação ela não pode ser meia boca. O Exu ele não pode ser meia boca, ele não é. Você pode ser meia boca. E por falta de, às vezes, um sacerdote sério, pelo menos sério, de uma pessoa decente, você não consegue desenvolver da maneira que deveria desenvolver. Então quando chega aqui na casa, às vezes toma um choque. O Exu tá passando em cima da fogueira. Eu tô falando de brasa, não tô fogueira. Tô falando fogueira com fogo. E se eu estiver falando mentira aqui, quem já viu um malandro pular na fogueira aí, fala. Quem já viu um malandro pular na garrafa aí, fala. Quem já viu um malandro botar fogo no terreiro, sair galera queimando aí, um malandro normal? Fala pra mim. Quem já viu um malandro pôr a cara no caldeirão com fogo? Agora isso prova alguma coisa, gente? Não, isso aí...
Algumas coisas, até num transe, sem incorporação você faz. E aqui eu não estou falando de incorporação, estou falando de transe, que é outra coisa totalmente diferente. Tá? Tem coisas que eu faço. Tem coisas que eu faço. Tá? Mas isso é a entidade em terra. E aí as pessoas começam a ver e tomar um choque, pô. Porque os testes aqui não adianta, eu vou manter, só que eu vou conversar, você vai assinar quando você for passar no teste desse, só que você recebe tudo primeiro, todo o conhecimento necessário até chegar nesse caminho. Então a família, ela é extremamente fechada. Eu não tenho problema nenhum em não receber ninguém aqui e das pessoas saírem dessa casa, apesar de ninguém querer sair, eu ter que pedir para a pessoa sair quando comete muitos equívocos. Para isso tem que passar de um ano. Geralmente eu seguro bem a pessoa, porque a gente entende que quem está chegando precisa de ser carregado, chega com dor, tem que desconstruir. E quando a gente vê que a mudança não vai acontecer, porque o objetivo é um dia iniciar, eu não posso ficar com você aqui. Mas se não quiser iniciar, também não tem problema, a gente tem o nosso espaço de Umbanda, não tem? A casa de Axé do São João Caveira, eu falo, é a casa do Exu, o Exu é maior que isso aí. Religião, necessidade de ser criada pelo humano. A Quimbanda para mim é culto. A Umbanda também para mim é culto. Respeito a religião de Umbanda, mas não é o que eu pratico, é culto, cura, ponto. Culto ao morto, para vocês entenderem que o culto de almas é muito comum e conhecido em nosso país, tá? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A importância dos 3 anos da Casa de Axé do São João Caveira. Eu peço para sair dessa casa de Umbanda, da qual eu já estava há 12 anos, falo que vou continuar indo, mas eu preciso de caminhar dentro de uma casa, aonde que o sacerdote seja um sacerdote de candomblé, porque eu quero entender de orixá, e que tenha Umbanda. Como eu já caminhava nas 2 casas, depois de 4 anos, com a autorização do meu sacerdote de Umbanda, porque eu falava para ele, olha, Umbanda você me ensina, mas orixá não vai dar, porque eu não vou entender, minha cabeça não vai entrar. Eu entendo que de orixá vai entender quem faz culto a orixá. O que um umbandista pode fazer é devoção. É devoção. Porque cultuar, você tem que iniciar, meu irmão. Ah, cultuar Exu, precisa iniciar? Não, você vai ter que ter um tata para te orientar. Ele vai te orientar. Ah, Hugo, aí na sua casa me ensina a cultuar? Nem ferrando, eu ensino você a fazer oferenda, fazer coisas. Agora cultuar é sério, eu não posso segurar sua peteca. Então, não é uma coisa que a minha casa faz, não tenho interesse nisso. Agora, se você adentra para a família, e aí você vai aprender a cultuar suas entidades. Mas fazer uma oferenda, fazer uma devoção, isso obviamente que a gente vai ensinar. O que eu preciso de deixar claro para vocês é que a Casa de Axé do São João Caveira, ela está com mais de 3 anos, consolidando-se ainda no que é o mercado. O mercado é de Exu, não é isso? E quando eu falo de mercado, eu falo nas grandes casas que tem de Umbanda, de Quimbanda. E a gente precisa de comemorar. E eu vou comemorar porque eu sou da Quimbanda. Quimbanda não comemora tempo não, meu amigo. Quimbanda é culto de solitude, eu faço sozinho. Eu aprendi a fazer eu aos pés do meu tata, aos pés do meu Exu tutelado do meu tata, do casal que acompanha ele. Quimbanda é isso. Quimbanda é selva. E é isso, é mata. E pronto. É reino. É cruzo com reino. É isso. Para vocês entenderem. Então não, Quimbanda não... O toque de Quimbanda aqui, ele tem um motivo, um objetivo. É quebrar uma demanda, é alguém que está se iniciando, tá? É alguma coisa, mas não é semelhante ao que se tem na Umbanda ou no Candomblé. Ponto. Vocês entenderam? Então é diferente, tem que separar as duas coisas. O que eu vou fazer é comemorar os 3 anos da Casa de Axé do São João Caveira. Não envolve o meu espaço de Umbanda, de Quimbanda, e eu nem sei se eu desço para lá. Eu vou fazer aonde que eu tenho fundamentações que podem chegar tanto espíritos de Umbanda como de Quimbanda, porque é um espaço aberto do qual as fundamentações recebem mortos, pô. Mortos desconstruídos do jargão do cristianismo. Mortos desconstruídos daquilo que vai oprimi-los. Então, os Exus de Quimbanda chegam ali muito fortemente, porque é deles também. Eu não preciso de levar o pessoal para Cafua dessa vez, por exemplo. A macumba pode ser que aconteça toda aqui em cima. Pode ser que desça lá para baixo. Eu sei que tem gente que não aguenta ficar na frente dos monstrinhos. Eu sei que tem gente que não aguenta. Então, mas a banda pode ter certeza que até meia-noite a banda vai acontecer do lado de fora. Do lado de fora. Para que a Casa de Axé do São João Caveira faça festa. E depois, quando os monstrão que gostam de chegar depois de meia-noite chegam, vocês sabem que uma macumba dessa e bobear, 7, 8 horas da manhã, a gente tá nela. É preciso também entender isso que eu tô falando. Pode ser que 7 ou 8 horas da manhã a gente esteja nessa macumba.
Então eu conto com você para vir nesses 3 anos de Casa de Axé de João Caveira. Ainda mais você que é membro, pô. Você que é aluno ou que já foi aluno da Casa de Axé. Eu espero que você esteja conosco. Para poder cultuar conosco esse momento, louvar João Caveira, que é o dono desse lugar, que cuida desse lugar. Se você tem interesse, você corre no nosso direct e fala, olha, demora para responder porque a gente não tem tempo, é tempo, mas a gente vai te responder. Outra coisa que é extremamente importante no ano que a gente está vivendo, é que esse ano é o 3º ano da Casa de João Caveira, está fazendo mais de 3 anos, e a gente resolveu fazer esse ano para as mulheres, a cada 2 anos, pra vocês entenderem. Faço 2 anos, tudo normal. No 3º eu faço algo para as mulheres. Por que, Hugo, tem que ter uma data especial para as mulheres? Eu vou te explicar, meu irmão. A gente mora num país onde o patriarcado é extremamente grosseiro, aonde o machismo é altíssimo, o feminicídio acontece igual brinquedo. E quando eu falo mulheres em suas dimensões. A criança, o bebê, a nova, a velha, a adulta. E eu preciso também de falar da trans, do homossexual que se sente assim. Ah, mas é porque eu sinto que eu sou, né? Não, meu irmão, se você estudar ciência um pouquinho, eu não sou cientista, não tenho muito cadeira de fala, mas sou sacerdote. E busco da fonte. Então se você buscasse um pouquinho da fonte, você vai entender que o corpo humano vai sendo formado, para vocês entenderem, o cérebro primeiro que o órgão sexual. A criança, ela desenvolve no seu mental algo primeiro. Então, às vezes ela desenvolveu uma mentalidade feminina, e aí o corpo que foi criado é um corpo masculino. Isso tem a ver com um monte de coisa, é só você estudar, pesquisar, procurar cientistas sérios. Eu não estou aqui de falácia não, tá? Vai nos médicos sérios que não envolve religião no meio. E aí você vai ver o que eles vão te falar a respeito disso. E aí essa pessoa nasce com a cabeça feminina, num corpo masculino. Olha que triste. Aí tem que ter pai, mãe, brigando, falando merda na cabeça a vida inteira, as pessoas humilhando, a pessoa não pode ter uma vida. Se for travesti, ninguém quer pôr trabalhar. Quem quer ser atendido por um travesti numa lanchonete? Aí o cara tem 2 opções, faz vida ou arruma cabelo, pô. Geralmente faz vida e depois vai arrumar cabelo. Só tem 2 opções. E alguém está preocupado com isso? Com as questões sociais? Como que são tratados os homossexuais, como que são tratadas as mulheres. Então é preciso sim defender as minorias, e nesse momento a mulher se enquadra como minoria, pô. E os caras falam, não, porque nós não tem defesa. Você quer o quê, machão? Você quer defesa do quê contra a mulher? Brabão. Pô, ela pode te prejudicar falando uma merda, ela pode sim, não lida. Você tem que saber com quem você tá lidando também, mas quer ficar apaixonadinho com qualquer pessoa, te leva na justiça, fala uma merda, eu sei que você arrebenta mesmo, pô. Mas se você souber lidar, talvez não chegue assim na sua vida. Talvez não chegue assim na sua vida. Mas pode chegar também, né? Tem malandro não? Por isso que eu falo, tem que ir em casa séria, que tem malandro sério, pra ele te dar umas malandradas e saber viver. Saber escolher a pessoa que você vai pôr do seu lado dentro da sua casa. Pô. Só que é necessário eu fazer um movimento para que as mulheres tenham voz e vez. Por isso esse é o ano da mulher. Uma vez perguntado pela Yasmin, também pela minha esposa Monique, né, que está trabalhando agora, não pode estar na live. Um abraço para você, meu amor. Te amo. Eu preciso deixar claro para vocês. Que a Yasmin me perguntou, falou, por que é 2 anos para os homens e 1 ano para a mulher? Eu queria entender. Eu falei, não tem 2 anos para os homens na Casa de João Caveira. Está enganado. 2 anos é normal o culto. É homem e mulher. É normal. 1 ano eu dou cadeira de fala para as mulheres. A mulher, se ela está lutando dentro do culto, está aprendendo, está estudando, ela vai ter lugar no culto. Agora, eu posso ser sincero, nesse quesito, os homens chegam mais preparados, eles querem aprender dentro do que a gente faz, cultuar. A mulher quer fazer amarração, quer ganhar dinheiro, quer fazer um monte de coisa que não era que era para ser o pensamento do que a gente faz. Então tem que esperar ela amadurecer, geralmente é assim. O cara vai se dedicar, vai se esfolar, vai vir, vai fazer coisa, e a mulher vai querer fazer umas coisas que não é condizente. Mas aí se você falar, pô, mas então a mulher não tem vaga na sua casa, não tem lugar, porra, a zeladora é a Monique. Não é zelador, é zeladora, né? Zeladora é a Monique. Depois, na via de regra, eu vou ter os homens tendo papel, Mateus e outros que tem na casa.
abaixo da Monique, se eu fosse colocar numa questão vertical, mas não é. É cada um dentro da sua limitação, dentro do seu trabalho, fazendo aquilo que precisa. Então estamos sim no ano das mulheres, aonde que a mulher na casa de axé do São João Caveira tem voz e vez. O que eu gosto de falar e avisar, e que eu quero que vocês entendam, é que me fala aí, com todo respeito, quando você chega numa casa de umbanda que tem homem e mulher, quem que é a autoridade maior desse terreiro? Na maioria das vezes é o homem. Na maioria das vezes. Se você for estudioso, se você é estudioso e chegar no decano da Umbanda, na maioria das vezes, o decano da Umbanda é homem. Quando a gente vai olhar os 10 nomes mais conhecidos, é que eu tô falando conhecido que você não precisa de procurar. De Zélio Fernandino de Moraes, a Saracene, a tantos outros, você não acha uma mulher. E quando você pega o decano da Umbanda, tem um preto que é chamado Tata Tancredo. Olha que interessante, a religião é de preto, né? Mas quem que instituiu a religião? Que é uma mentira isso, porque o que eu cultuo não tem um branco que criou. E não estou falando mal de cor aqui. O que eu cultuo vem de um Tata que é preto, de um outro Tata que é preto. Na parte de Umbanda é. Só para vocês entenderem. Então não entra questões cristãs, não entra no Gongá nunca. Só por isso, porque eles não precisaram. Não é porque está afrontando Jesus Cristo, é porque eles não precisaram. Ele não precisou do anjo da guarda, ele não necessitou de nada de Jesus Cristo, mas isso não impede que o preto velho chegue com terço, não impede que o preto velho chegue com a magia que ele aprendeu na reza católica de jeito nenhum. Se essa foi a vida dele em terra, e é isso que ele prega, é essa magia que ele trabalha, tá tudo bem. Só que o meu congá, e não tem congá, é tudo enterrado, você vai ver árvores. E tá tudo debaixo delas. Algumas coisas penduradas. Se você vir aqui, você vai ver algumas coisas penduradas. Algumas magias introduzidas nessa planta. Tá? Mas é a natureza, irmão, o culto. Cada planta da sua linha, da maneira correta, com tudo necessário enterrado debaixo. E quem já veio na Umbanda aqui na casa, eu quero que fale, por favor, e o que sentiu. Fala qual Umbanda você veio, que gira que era, e como foi para você essa desconstrução de chegar no lugar onde que não necessitava da reza cristã e de nada dessas coisas que eu respeito, mas que eu não preciso. E não precisando, eu consigo ser o quimbandeiro mais firme. E se eu estou na Umbanda, é para defender uma pauta. E manter o que a ancestralidade da minha família traz. E aí é difícil, irmão, falar dessas coisas, porque a desconstrução dói, machuca. Quando o meu tata começou a me desconstruir questão de anjo da guarda, que não estou falando que não funciona, estou falando que não precisa. Quando ele foi desconstruir para me bater na tecla, falar de escravidão, falar do período da onde a Inquisição bateu forte, de como dizimaram os índios, de como o preto foi submetido, de como o preto se dobrou através do chicote, do fogo, de fogueira mesmo, da forca e tantas torturas que existiam naquele tempo, ele teve que se dobrar e alguns se dobraram a esse tipo de religião. E aí, meu irmão, aí fica difícil. Para vocês terem uma noção, guria mesmo, a gente estava com 20 pessoas na live, agora tá com 14. Já vi bater 13 ali. Porque eu entrei num assunto delicado, ela bateu 12. Tô falando de Umbanda, tá? E dói. Sabe, quando eu mostro para você, põe o dedo na sua ferida e fala, meu irmão, o que você tá cultuando aí, matou esses pretos tudo, cara. Quantos morreu para não rezar uma oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador? Então para mim não cabe mais, eu fiz isso a vida inteira, fui católico. Fiz isso a vida inteira, fui católico. E além de fazer isso a vida inteira, eu também fiz isso a vida inteira na Umbanda que eu pratiquei. E respeito. Mas preciso de levar uma outra pauta e mostrar um outro caminho. Falar, irmão, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui foi o preto que criou. Dá uma olhada nesse sistema, que isso aqui é sistema de preto. Olha, vê se funciona, vê se opera. Tenta, faz. Tenta aí no seu casuar. Vê se funciona. E aí a gente vai tomando choque. Choque de realidade. Então, quando eu falo no decano da Umbanda, eu não estou falando mentira, irmão. Você vai ver um monte de branco, o cara que criou a Umbanda é branco. Não, ela já existia. E eu só tenho um preto. É triste falar isso.
eu tenho Tato Tancredo. Para chegar essa informação nas pessoas, são só esses. São só esses. Agora, quando eu tenho um olhar mais profundo e busco, aí você vai achar Tia Ciata, outras pessoas que eu não quero ficar falando aqui. Outras pessoas que eu não quero falando aqui. Como Luiz, eu não quero ficar falando aqui. Então, eu preciso que vocês entendam essa postura da Casa de Axé do Seu João Caveira, de permitir que a mulher fala. Por que no decano da Umbanda não tem nenhuma mulher, pô? Só tem homem. Pega lá 10 mais conhecidos, famosos, homens brancos, um único preto que é Tata Tancredo. Eu acho que tem alguma coisa errada, algo de errado não está certo. Pelo menos eu penso assim. Então sim, esse é o ano das mulheres na Casa de Axé do São João Caveira. Sim, esse ano as mulheres têm espaço de falar, até aquelas que não correm atrás de estudo, porque quem corre atrás de estudo é homem. Bom, essa é a experiência que eu tenho de 3 anos, tá? Não é 2 dias. 3 anos dentro da Casa de Axé do São João Caveira, com 5 turmas, sendo 4 turmas já formadas. O que eu tenho percebido, dando 2 módulos, módulo 1 e módulo 2, é que o homem ele se empenha mesmo. E aqui, mano, não tô te falando, porque eu sou sincero. Ao mesmo tempo que eu dou oportunidade pra mulher, eu tenho que puxar a orelha também. Que é mamata ou chega querendo amarração e outras coisas. Dinheiro e outras coisas. Não entende o processo que Quimbanda é culto ao ancestral, culto ao antepassado, culto ao morto em terra brasileira, culto a Exu e Pombogira, aos maiorais daquele lugar, dono daquele espaço, respeitando todas as vertentes. Nagô, Malê, Xambá, tá? Congo e Angola, culto de almas e Angola, Quimbanda dos Caveira, e Quimbanda Luciferiana e todas as outras. Meu respeito a todos vocês. Mas vocês sabem que vocês podem falar da vertente de vocês e da casa de vocês, Mussurumi, enfim, e eu tenho que falar da minha vertente de Quimbanda da minha casa. Quimbanda tradicional é por aí vai. Na minha casa, eu preciso dar voz e vez às mulheres. Porque quem segurou a peteca quando ficou sério na escravidão era quem? Eram as cozinheiras. As cozinheiras da Casa Grande, que cozinhava para sinhar, que cozinhava para o senhor. E eu preciso de trazer essa verdade. Porque literalmente o homem oprime. E aí eu boto a carapuça, tá? Porque eu sou o primeiro, eu tenho que observar o tempo inteiro, que na hora que vê eu tô indo pra cima da mulher igual se ela fosse um homem, cara. E ela não é um homem, eu tenho que tratar ela como uma mulher. Pro homem é muito difícil, e assumir é muito difícil isso. Eu, Hugo, sou machista. E aí eu fui observar pra ver se eu conhecia algum homem que não era machista. Com todo respeito, meus irmãos, talvez vocês vão ficar com raiva de mim. A gente pode até trabalhar isso, mas a gente nasceu numa época que eu acho que é difícil. A gente só tem que assumir que é machista, porque quem eu descobri que não era é só os homossexuais que eu conheço. Por quê? Porque todo homem que eu conheço é machista. Me desculpe você que tá me vendo aí, Rafael, meu filho, Mateus, meu filho, Gabriel, meu filho, e qualquer um. Filho no jeito assim, gente, do jeito de falar. Quimbanda é membro. Se eu tiver que tirar, tiro de qualquer jeito. Os membros da Casa de Axé do São João Caveira. O menos machista é o Hugo. O menos machista é o Hugo, que não sou eu, é o outro. Tá? Eu não vi ainda ele cometer ato machista. Mas como eu ainda não vi homem nenhum machista, vocês são machistas, meu irmão. Só assume. Saiba que você tá errado com a sua mulher o tempo inteiro. Eu tô errado com a minha mulher o tempo inteiro. E esse ano é pra mim avaliar minhas mazelas, minhas falhas. Escutar da boca dela onde que eu tô prejudicando, onde que eu tô oprimindo. Com a força, com um grito. Que é o que eu mais faço. Eu sou um filho da que fica gritando o tempo inteiro, pô. Porque eu aprendi que eu tinha que vencer pela força, entendeu? Porque, por exemplo, eu sou criado numa família de preto que corre o sangue vermelho, é grande pra caralho, e aí eu tive que aprender a oprimir de cedo. E eu preciso que vocês entendam isso. Se você entender, fica mais fácil. A gente aprende a pedir desculpa, a gente aprende até a ficar nervoso e ser falso. Finge que não tá sentindo nada. Você tá puto, mas você se segura, porque você, eu sou machista. Depois você avalia se você tava certo no seu nervosismo. Mas não cometa ataque não, meu irmão. O feminicídio tá puxado. A violência é foda. Eu sou violento pra caralho. Eu tive que aprender muito. Eu já fiz muita merda. Já machuquei muita mulher. Já maltratei muito. Eu falo isso. E ó, pode me julgar. Julga mesmo. Porque eu tenho que ser julgado, pô. Tô nem aí também não pro seu julgamento. Mas eu tenho que ser julgado. Eu tenho que entender. E eu visto a carapuça, pô. Eu tô em processo de entender.
né? E não vou falar que é porque eu nasci em outra época, é porque eu nasci em outra época, mas não vou botar a conta nisso, porque eu tenho que mudar de acordo com a época que eu vivo, pô. Se for assim, então tava todo mundo certo de escravizar o preto, porque viveram em outra época. Não, as pessoas usam da religião para isso. E o catolicismo ensina isso. Por isso que não pode ter esses caras. Não pode. Vai ler a Bíblia que você vai ver o que ensina. Acredito. E não vou nem falar, que senão você vai ficar triste. Vai ler tudo de Jesus, depois você me fala. Se não tem falas machistas, ô mulher, você é o pescoço da igreja, o marido é a cabeça. O marido é a cabeça. Você é a esposa, você tem que ser obediente. É isso aí que você tá seguindo, pô. Se é pra seguir ao pé da letra, né não? É isso que eu falo, pô. Não adianta só pautar a imagem, não, pô. E a parte boa da imagem, não. Você tem que olhar os dois lados da parada. A parada é errada, pô. Eu estudei lá dentro, eu sei o que eu tô falando. Não tem como. A não ser que você... Ó, ou se você for um fiel mesmo, uma pessoa que tá na igreja, ele vai falar pra você que a mulher tem que estar dentro de casa, ela tem que estar lavando roupa e fazendo as coisas. E acabou, não tem outra coisa não, pô. E ele tá certo, é o que a Bíblia fala. Não passa pano, pô. Você pode cultuar, você pode fazer o que for, mas não passa pano. Não passa pano. A mulher é oprimida dentro da religião cristã, é oprimida dentro da igreja evangélica. Não vem falar que não é, pô. Olha, a Bíblia oprime, pô. E aí ela não tem lugar na Umbanda. Ela não tem lugar de fala na Umbanda. Eu não tô falando mentira não, cara. Quando você vai na cabeça do negócio, é um branco, é sacerdote. Quando você vai num terreiro que tem um homem e uma mulher, é o homem que manda. A mulher não tem fala. Ela não tem fala. A fala dela é, faz isso aqui, incensa pra mim, açaí de vela, agora faz oferenda. A mãe de santo de terreiro. Ela cuida dessas partes, pô. Ela cuida dessas partes, pô. Precisa entender. Aí quando eu chego no candomblé, vou ter uma abertura maior, eu amo porque recebe trans, homossexual, acolhe, mas o lugar que você vai ter um culto livre é na quimbanda, meu irmão. Na quimbanda não tem essa não, é todo mundo igual, cara. Tanto que a trans, ela vai se iniciar, e ela é trans, ela vai ser mamito, pô. Não tem conversa não, pô. Porque a gente não entende que é o corpo que manda, a gente entende que é a cabeça, acabou, a cabeça que manda, pô. Não é uma opção da pessoa. Uma pessoa, ninguém é doido de querer uma vida da onde você vai ser humilhado. Eu, se pudesse escolher uma religião, para todo respeito, eu fui católico, eu escolheria estar nela até hoje. Por quê? Preconceito quase que zero. Mas não, eu sou quimbandeiro, tá? E aí eu sou preconceito do cara que é um bandista, do cara que é do candomblé, você tá entendendo? Do outro quimbandeiro. É assim, cara, o negócio, o bagulho é doido. E não comento com ninguém. O respeito vem primeiro. Então esse ano na casa de Axé do São João Caveira, literalmente é o ano das mulheres. Gente, 9h30, a gente tá fazendo a live, vai até as 10. Eu quero saber de você, tá gostando, não tá gostando? Depois no final eu vou ler aí os comentários, mas eu quero saber de você se você tá gostando ou não tá gostando da live. Fala aí pra mim saber. Beba sua água, vou dar continuidade aqui. Se faltar algum conhecimento para ser passado hoje, se faltar alguma coisa para ser falada, amanhã a gente vai ter uma outra live às 8h35, do qual eu vou estar falando da outra parte do Kizomba, tá? E aí nessa outra parte do Kizomba, eu vou estar falando para vocês, eu vou começar da onde eu parar aqui, porque eu tenho temas para passar. E eu vou passar meus temas, eu sou assim, tá? Então vamos lá. Já falei que 3 anos faz a casa de Axé do São João Caveira, né? Já falei das mulheres. Tá? Agora eu quero falar uma coisa importantíssima. Número 1, não vou permitir que façam a troca depois. O que é a troca? A gente vai fazer um toque. A troca é o valor. E não estou falando de preço. Preço é preço, valor é valor. Qual é o valor para você de encerrar ciclos negativos na sua vida? Porque macumba eu vou fazer. Então, não vou permitir que faça a troca depois e vou explicar com experiências que eu tenho. Vamos lá. Eu já tive pessoas que, quando a gente vai preparar o curso e permitir que as pessoas adentrem o nosso curso, porque vai lidar com a gente, tem a casa que você vai poder vir. Então a gente permite que as pessoas adentrem o nosso espaço.
Muitas das vezes eu permiti que pessoas fizessem a troca no curso, no caso, pagassem o curso depois, ou pagassem picado. E aí eu misturo todo mundo no mesmo grupo, quem tá pagando pelo boleto, quem tá pagando na palavra com a Monique e quem tá pagando no cartão. E eu tive experiência de algumas pessoas, não é uma nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, é mais que isso, de pessoas que entraram e simplesmente no meio do caminho cismaram de sair, seja por problema pessoal, seja por problema com os outros, seja por qualquer coisa que for, seja porque foi contrariada no curso. E aí quem leva prejuízo? Tipo assim, passei uma caralhada de conhecimento, você esteve aqui, você teve uma consulta comigo, você conversou, você resolveu sua vida, metade dos seus problemas, aí você vai. E a experiência que eu tenho, que depois que eles sentem o gosto da carne de achar do seu João Caveira, eu posso falar só duas pessoas, de várias que a gente tirou, ou que quiseram voltar depois. Eu tenho só duas pessoas, não lembro quantas pessoas saíram da casa, umas porque quiseram, outras porque não, que saiu porque quis, não deve ter nem 10 pessoas, e que saiu assim porque a gente tirou. Vamos lá. Todos tentaram voltar depois, todos. Então duas pessoas só que não. Mas precisou da ajuda aqui. Fechei a porta. Não tinha jeito de abrir. Tá? Mas tem duas pessoas que não pediu pra voltar. Mas pediu ajuda. Pra voltar, não. Mas todo mundo vem pedir ajuda, vem pedir pra voltar. E eu não posso fazer isso, pô. Eu tô sendo incoerente com quem é da casa, com os membros. O axé é deles. O axé dos membros, o axé do aluno, o axé de você que frequenta, de você que está no triagem, não espera na informação. Mesmo que quem está no triagem não espera na informação, são grupos da casa não pagos, já para ninguém reclamar que eu não faço nada, gratuitamente, faço e muito. Faço e muito, gratuitamente. Só que é preciso você entender que as coisas têm limite. Então tem um valor, a pessoa vai lá, paga o mínimo. Pagou R$100, pô. O negócio era 555 na promoção, tá 1.200 no valor normal. Aí a pessoa pagou R$100. E aí a pessoa pegou lá um conhecimento de, porra, quase metade do curso. E aí ela pede pra sair. Porra, eu não posso fazer isso de novo, porque eu não posso ter essa pessoa interagindo dentro da minha casa, pô. É simples assim. Porque eu levo a sério o culto ao morto. E eu preciso de dizer isso. Eu não brinco com isso. Sou duro porque eu venho de uma família assim. Meu tata tá com 61, pô. O tata dele tá com 82, cara. Galera aqui conhece meu tata, quem cuida de mim. E eu tenho que zelar pelo que eles me passaram. Então eu não posso deixar alguém adentrar o meu espaço de qualquer maneira. Tem que provar, ué. É minha família, eu preciso proteger o segredo. Eu preciso proteger o que é secreto. O fundamento velado eu tenho que proteger. É o meu sagrado. Eu tô abrindo espaço para você conhecer o meu sagrado. Então, não vou permitir que na Kizomba de João Caveira venha ninguém para fazer a troca depois, igual eu já fiz. Porque demora, porque não acontece, por N situações. Então a troca é antes, ponto. Quer saber como? Vai no direct, a gente posta direto o que acontece aí, procura a Yasmin, a Monique, é com eles, não é comigo, o erro é me procurar, não tem tempo de atender, ué. Eu tô sempre trabalhando. Quem é da casa aqui, pode falar pra mim, que pede trabalho, que pede as coisas. Fala aí, Hugo, quanto tempo você me pediu trabalho, ficou esperando quanto tempo? Até hoje não foi, eu acho que tem 2 anos. E a sua vida não melhorou? Não melhorou. Outras pessoas que estão aí. Quem aí já procurou fazer trabalho comigo e demorou? Só fala aí, eu procurei e demorou, eu esperei tanto tempo. Ah, eu me fui ajudar de outro jeito. Todos vocês me ajudam aí que estão na live comigo. Vamos comentar, vamos participar da live. Porque as pessoas leem. Vamos ajudar. Então, se você procurou a casa e trabalho em algum momento, você foi recebido, mas não na hora. Isso acontece, pô. Mas o axé vai chegar até você, porque você está procurando, você está perto. O que eu faço aqui, e esse momento de live, e eu já falei isso para muitas pessoas, ele acontece única e exclusivamente por causa de uma situação. Por causa de uma situação. Porque eu queria, de alguma forma, ter contato com os membros da casa, porque quimbanda não se faz toda semana, ninguém aguenta. Quimbanda se faz em momentos específicos e nem precisa de ser feito toque. Tá? Quimbanda tem outra concepção e só quem tá dentro que sabe, cara. Então tem muita gente falando que é quimbandeira, que é de quimbanda, ou que o seu Exu é de quimbanda, não significa que você seja. E a gente precisa de entender essas questões. Então, nessa Kizomba de João Caveira, que eu já estou falando da primeira parte, para você entender, né? Não vou permitir depois.
Isso é com a Monique, e aí é que ela conhece. Aí sim, tá ok? Membros da casa, aluno, pessoas que já vieram, que a Monique, ó, sabe que são certas. Porque dessa mesma maneira eu tenho um menino que foi da casa, que esteve aqui, e que esteve dentro do nosso casuar, entende? Que falou, olha, Hugo, é assim, eu acerto sempre e tal, e ele acertou mesmo. Mas quer dizer, no passado foi bandido. Olha a diferença. Aí eu falo, quando eu falo bem nesse caso, ninguém entende, porque o papo é um papo, pô. Ele deu o papo dele é dia tal e com ele é dia tal. Ele sabe como funciona. Naquele dia ele veio certinho. E não deixou a desejar. Porque precisa da troca. Porque, cara, eu tô te prestando um serviço. Dentro do que a gente vai fazer, eu tô te prestando um serviço. E mais pra frente na live, se hoje der tempo eu vou falar, se não der vai ser na live de amanhã, são 8h37. As perguntas que você tem, você vai ter que voltar na live amanhã pra fazer. Porque eu ainda tô passando a de hoje. Então, geralmente quando eu faço live de 3 dias, ela realmente vai muito conteúdo, eu falo muito sobre muita coisa e aí eu não consigo terminar os temas. Eu tenho 8 temas e tô no primeiro. Tá? Só para vocês entenderem. Então amanhã eu vou dar continuidade no que eu tô fazendo aqui e se der iniciar falando para vocês sobre a segunda parte. No segundo tema que eu tenho aqui para vocês, eu vou explicar para vocês tudo que acontece, como funciona a casa de axé do Sr. João Caveira, como você vai fazer para ter acesso à casa de axé do Sr. João Caveira. Vou explicar a vocês. Vou tomar minha aguinha, vocês tomam a aguinha de vocês. Tomem a água. Gente, quem já tomou água aí? Fala pra mim se tomou água ou não. Fala aí. Porra, água é vida, cara. Coceu é coceu orixá. Sem folha não existe orixá. Sem a natureza não existe orixá. Sem a água não existe porra nenhuma. É o que a gente fala na quimbanda. Sem água ferrou. Ferrou. Água e ar? Vai ficar sem um pra você ver. Fogo? Terra? É um conjunto. Na quimbanda a gente não vê uma coisa, vê um conjunto de coisas que a gente precisa de ter, que senão não funciona. Não funciona o culto. Então eu preciso do frio, do quente, do fogo, do ar, da água, de tudo. Tá? Gente, vamos dar continuidade. Eu vou explicar a vocês como funciona para entrar na casa de axé do Sr. João Caveira, para vocês que têm interesse em se tornar membro um dia, para saber como funciona, quando isso acontece. Eu vou entrar falando sobre isso agora. Você que tá aí, que tem interesse, e você que é da casa, para poder saber explicar pro amigo que quer conhecer o que a gente faz aqui. Por exemplo, a Jéssica tá com um monte de amiguinha aí querendo saber o que a gente faz aqui. Ela soube orientar, corre pro Instagram. E aqui eu vou explicar como que você explana isso, tá? E você aí que mexe no Instagram, Yasmin, Gabriel, vai guardando, Monique, vai guardando para você saber como vai passar as regrinhas da casa. Então, eu tenho interesse em ir no toque na casa de axé do Sr. João Caveira. Como que eu faço? Vamos lá. Para mim te explicar o porquê do valor de troca e o porquê de às vezes eu colocar um preço para você que nunca veio, que parece que trave você, é porque se você pagar esse valor é porque você vai dar valor. Você entendeu? Então eu cobro esse valor que para mim é pouco, pelo o carrego que eu pego é pouco. Todo mundo aqui sabe disso. Quem já viu passando mal depois de toque, pode carrego dos outros aí, pode falar. E fala você que já conhece a casa que vem. Fala pra mim se depois que você viu passando mal, se compensa no valor mais alto que eu boto de um toque. Porque eu ganho muito mais, a casa ganha muito mais fazendo trabalho. Mas o toque a gente faz para que você conheça uma quimbanda verdadeira, pé no chão, centrada, de culto a Exu e Pombogira, que dá validação e valoriza os ancestrais, os antepassados e os poderosos mortos, que é o que você precisa de entender. O valor que a gente dá dentro da casa de axé do Sr. João Caveira é aos poderosos mortos. Ponto. Então, eu quero fazer parte da casa de axé do Sr. João Caveira, eu quero frequentar o Magira. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte. Aí você me arrebenta. Chegou o Matheus aqui, deve ser, e aí ele ligou o áudio. Vem pra sala, cara. Tem problema não, vem pra sala. O Matheus chegou aqui, gente. Aí ligou o áudio, tá falando aqui, ouvindo lá. Aí me arrebenta, pô. Pode chegar, Matheus, tá tranquilo. Matheus tá aqui, gente, chegou. Tava aí entregando os diplomas pra galera. Deve ter parado ali no terreiro pra ver um pouquinho da live. Chegou na minha cozinha, ligou numa altura. Eu falando pra caralho. Minha voz enjoada ao extremo. Tá maluco? Não quero me ouvir não, pô. É o seguinte.
Parece aqui pra eles verem, Matheus. Já que você fez isso, dá um tchau aqui. Bota sua cara branca aí pra eles verem. É o Matheus, hein? Pede desculpa agora ali, pede. Desculpa, gente, foi sem Ele tá querer. fazendo tudo que pede, não é assim não, cara. Seja um quimbandeiro revoltado. Ah, eu fiz mesmo, dane-se, fala logo. Bom, vamos lá, gente, vamos voltar o foco aqui, tá? Então eu quero conhecer a casa de axé do seu João Caveira, eu quero fazer parte, eu quero entrar, eu quero só ir num toque, tá? Primeiramente você tem que entender, eu não estou interessado em encher minha casa. Primeira coisa. Segunda coisa que eu quero que você saiba, eu não tenho interesse nenhum em você. Parece chato, né? Também não é psicologia reversa, tá? Literalmente eu não tenho mesmo. Eu sei às vezes o trabalho que uma pessoa que vai chegar vai me dar, pô. Eu sou quimbandeiro, eu sou média, eu sei. Então não pensa. Então eu não vou ficar te cheirando, te querendo. Você não vai chegar aqui, não é porque a mulher é bonita, eu sou casado, pô. Não é por causa disso aí que não entra mesmo. E tem um monte que tenta. Já tô sendo sincero. A gente sabe, tu falou mentira, Yasmin? É só olhar lá o Instagram, lá no direct. Não vai ser assim não, filho. Sou casado e mesmo se não fosse. Não é por causa da minha mulher, é por causa do meu Exu. Vou fazer o que o meu Exu manda. O resto que se vou xingar pra não cair aqui no engajamento da live. Tá? Então não tem preocupação nenhuma com você. A preocupação é fazer o meu culto ao meu ancestral. Eu já sei o que eu preciso pra mim, tá ok? E o culto antepassado. Não tem essa preocupação. Eu tenho preocupação em passar conhecimento para quem quer. Realmente, literalmente aprender. Por isso que nos cursos da casa, mesmo você querendo fazer, você passa por uma avaliação. Primeiro com a zeladora, que é a Monique, depois comigo. Eu interajo no oráculo com meus Exu, para ver se você pode ou não receber esse conhecimento. Se eu achar que não pode, você fica de fora. Então eu não estou preocupado com o dinheiro. Outra coisa que eu quero que você entenda. Se eu tivesse preocupado com o dinheiro, eu tenho gente para iniciar mês que vem. Quer ver um exemplo? Matheus, se eu falar pra você iniciar o mês que vem, você dá um jeito? Agora. Fala alto pra eles ouvir. Sim. Pronto, tá ouvindo? Só pra vocês entenderem. Do mesmo jeito que eu falei com o Matheus, vai ser um monte que tá aí que faria a mesma coisa, se virava. Só que não. Tô falando deles aqui, fora os que aparecem no Instagram, que a Yasmin sabe, e mais um monte de gente que hoje é tato, que esse ano mesmo que passou, tava querendo iniciar aqui. Quer dizer, eu não sou tato, sou um enganga, sou sacerdote, mas sou enganga. Dentro da minha família é assim que fala. E os caras já são tata. Tata na minha família é mais velho. E na minha família é ruim porque eles botaram idade pra ser tata. Por se tratar de ser mais velho. Não é uma coisa que eu falo pra fora. Então vocês vão ver só isso aqui, só nessa live. Que eu não vou falar mais, que eu sei que tem que bandeira que vai falar que não tem nada a ver. Aí eu falo pra você, meu irmão, na sua família não tem nada a ver. Se tata que é mais velho, ele pode ser com 20 anos, que seja na sua casa. Na minha, 45 é o mínimo. Porque a experiência de vida é o que vai fazer dele esse gigante. Não gostou? Vai falar com o meu tato que tá com 61 anos e botou esse esquema aí. Ah, você acha que ele não é quimbandeiro? Porque você é quimbandeiro de PDF ou de internet? Ou foi feito com um tato que foi feito por outro aí de 30 anos? Não sei. Isso é você, eu respeito você. Então você respeita o que eu tô falando aqui, pô. E tá tudo bem, pra mim tá bom assim. Vou aprendendo, vou vivendo, vou fazendo, vou iniciando. E vou mantendo o culto e as pessoas vão gostando. E tem um monte de gente aí que já foi ajudado na casa de axé do seu João Caveira. Quem que a vida melhorou depois que começou a frequentar, ou que virou membro, ou que hoje é aluno na casa de axé do seu João Caveira. E aí eu falo, se melhorou em alguma área, só fala pra mim se melhorou, põe alguma coisa aí só pra mim saber. Vamos participar da live. Antes de terminar, eu vou estar falando, lendo esses temas aí pra vocês, tá? Lembrando que a live termina aí às 10, tá? Então vamos lá, gente. Você quer adentrar a casa de axé do seu João Caveira, já sabe que eu, o Giovanni, tô nem aí pra você, tô preocupado com quem tá aqui, do portão pra dentro da minha casa, tá? Aqui é Quimbanda, tem o espaço de Umbanda também, e aí você quer adentrar a casa de axé do seu João Caveira. Qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? Você vai primeiro começar a acompanhar a gente no Instagram. Esse é o primeiro ponto. Você vai acompanhar a live, você vai acompanhar a história, você vai acompanhar o que a gente posta. Você precisa de interagir para ver se esse lugar realmente é para você. Você não pode ser emocionado. Eu não quero que você gaste o seu dinheiro aonde você não vai gostar de ficar, pô. Tá? Eu espero que você gaste o seu dinheiro onde você quer. Então, isso é para ajudar você a não gastar seu dinheiro à toa e para me livrar de algum problema futuro que talvez você possa me dar. É para ajudar você e a mim. E aí, você é condicionado, orientado aí para um grupo que se chama grupo de triagem.
tá? E o que que você vai fazer neste grupo de triagem? Fala pra mim. Bom, o grupo de triagem, ele abre a partir do dia 5 de maio e vai até o dia 5 de agosto. Entenda isso. Eu tô passando para vocês os esquemas. Depois que eu vou falar como que você vem no toque. Mas se você não entender toda essa trabalheira que tem para participar da Casa de Axé do São João Caveira, você não vai entender o porquê do meu toque, pô. Vocês estão entendendo? Você não vai entender o porquê do meu toque. Não adianta. E se você não entendeu, não precisa ter aqui. Então você se direciona ao nosso direct. Você que tá aí, que tem interesse em conhecer a casa, já manda no direct, quero entrar no grupo de triagem. Aí Yasmin vai ver, vai mandar pra você o link, pô. E aí você vai esperar. A gente tem hoje lá, a última vez que eu olhei, eu acho que era 43 pessoas, né, Yasmin? Eu acho que era isso no triagem, 43 pessoas esperando. Se você mandar, você vai ser a 44ª a ser atendida. É eu que atendo, vou olhar no seu olho, vou te dar uma consulta, isso é gratuito. Você vai conversar comigo, pô. Dentro dos meus termos, não dentro do seu, né? Você que escolhe o que vai ser falado. Sou eu, pô. Tô te dando, eu vou fazer. Por isso que tem que pagar. Pagando você exige, dando você escuta, pô. Vai ser nos meus termos, mas eu acredito que vai te ajudar. Então a primeira coisa é você ir para esperar para entrar no grupo de triagem. Isso acontece a 5 de maio até o dia 5 de agosto. Pode ser que eu não te atenda, tá? Porque quando abre dia 5 de maio, de 43 vai para 143, 100 não sei quanto. Então se você não entra agora, demora, vai entrar depois, você vai ficar na fila. Quantas pessoas você acha que eu atendo por dia? 3 ou 5, depende do dia. Entende? Não vai bater até no final do dia 5 de agosto. Fora que tem dias que eu atendo uma, tem semana que eu não atendo ninguém, porque a gente está fazendo alguma coisa na casa, ou tem outros trabalhos ao vivo. Ali tá gratuito. Então tem gente esperando desde do ano passado, de agosto do ano passado. Tá? Eles estão lá esperando, espera, relaxa. Vai acompanhando a gente no Instagram. Instagram é a extensão da casa. É aqui que você conhece um pouco da casa. É aqui que você começa a entender as palavras que saem da minha boca, quem sou eu, como eu ajo. E assim você vai me conhecendo, né? Conhecendo a forma da casa agir, mesmo sem fazer parte. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E aí, você foi aceito no grupo de triagem. Aí eu vou te explicar como funciona a triagem. Que agora não é necessário. Eu tô aqui para te falar algumas coisas, né? Mas quando eu vou te explicar como funciona o triagem, é quando eu vou te avaliar se você pode entrar ou não. Então vai ter uma consulta nos meus termos. Já vou falar os termos da consulta. Nessa consulta eu vou falar para você. Primeiramente eu vou me apresentar pessoalmente. Vou pedir a você que se apresente pessoalmente, tá? Depois eu vou falar como que funciona a casa. Vou falar como que funcionam os grupos da casa, que tem o triagem, espera e informação, que são grupos gratuitos, tá? Eu não vou te falar dos grupos pagos, não. São os grupos gratuitos. E ali você vai conseguir conhecimento de graça, cara. A gente passa muita coisa lá, entendeu? Você vai ter. Se você quiser acompanhar, você vai ter conhecimento de graça. Bom, você vai marchar, se você não tiver ativo de maio até agosto, você vai marchar mais ou menos um ano para você ir pro espera. E do espera, te dou certeza, se não tiver ativo, você não vai chegar na informação, nunca. E eu tô sempre revezando, sempre no oráculo, vendo com o Exu, para ver quem fica na informação, que é o grupo que a gente tem, assim, mais assíduo da casa, os grupos gratuitos, e quem fica no espera. Então o triagem é um grupo para você começar a conhecer a casa, receber conteúdo, informação. Você não tem desconto em nada do que a gente faz, tá? Mas você começa a receber conteúdo gratuito. Tá? De PDF, de audioaula, tá? De videoaula, de lives, você começa a interagir com a gente, tá? O que eu peço é que você reaja a tudo, não é só uma coisa, não. É a tudo que tem no grupo, e só reagir não vai passar batido. Na hora que eu questionar o Exu e que eu conversar com você, eu vou perceber se você melhorou, expandiu sua mente, se teve progresso no grupo ou se você tá parado na vida, só curtindo para poder mudar de grupo e ganhar um desconto para fazer as coisas na casa. Pode ser que você no grupo de triagem depois, no final, se torne membro da Casa de Axé do São João Caveira, porque no dia 25 de maio, a gente abre a casa para quem deseja se tornar membro na Casa de Axé do São João Caveira. E aí a gente faz um oráculo gratuito, não feito por mim, pela Monique, é um oráculo da nossa família, então meu Exu não responde, o Exu da Monique não responde, o Exu do meu Tata não responde, o Exu do Tata do meu Tata não responde, porque esse oráculo foi criado antes dele. Quem responde é o Exu do primeiro da casa, que a gente não fica falando o nome, o mais velho, um gango, que está plantado,
Egum plantado da nossa casa. Estou falando Egum para vocês entenderem. O quiumba, aquele mais velho que foi plantado no início. O morto. O primeiro de todos, que hoje provavelmente já é um grande Exu. Um senhor que já se foi com 91 anos de idade. Se eu não me engano, vou perguntar ao Joaquim a data, mas se eu não me engano é 2004. Se não é 2004 é 2025. Então já tem 20 anos que o homem de 91 foi embora. Então a gente está falando de mão sobre mão, de família, de tradição. Estamos falando de mais velho, estamos falando de... Pode pôr outra aí, Matheus. Um incenso para não ficar sem. Então a gente está falando de mais velho, tá? De mão sobre mão, de ancestralidade, de mais velho passando conhecimento. Quem responde são as entidades dele, com as entidades que o pai dele virava. Por quê? Porque ele monta o oráculo em cima dos Exus do pai, misturado com os dele, para comunicação. E aí, quando tudo vai acontecer na nossa família, vem desse senhor, desse oráculo montado. Eu posso dizer o quê? Eu não tenho noção, mas é um oráculo de vamos botar, 80 anos atrás, não tem noção. Quando ele monta esse oráculo, eu não tenho noção, não perguntei isso. Mas tem tempo, tá? Mais de 60 eu te dou certeza. Então, essa estrutura é montada e a gente mantém. Então, você entra porque algum ancestral morto da família que eu tô nela permite a sua entrada. Dentro da permissão dessa família, dentro desse oráculo, a Monique vai fazer as caídas dele. Primeira pergunta que ela faz é se você tem caminho na quimbanda, tá? A segunda caída, ela pergunta se você tiver caminho, ela pergunta se tem família, se tem caminho nessa casa. Na terceira caída, ela vai perguntar se o momento é agora. Se falar que o momento não é, ela vai perguntar o porquê não é, vai saber tudo. Se falar o que tem caminho, ela vai saber o porquê. Se não tem caminho na casa, meu irmão, a gente vai falar. Se tem caminho na casa, a gente vai falar. Se tem caminho na quimbanda, a gente vai falar. Isso tudo gratuitamente, nesse ponto. A gente faz o quê? Guarda certos valores que os membros dessa casa o ano inteiro depositam, porque os membros também passaram por isso, então, mais que justo, eles investem para que esse oráculo seja feito para vocês. É um valor que é separado, porque o oráculo precisa receber. Ele não existe jogar e o Cauri não receber e o Exu não receber. Precisa receber. Ele bebe, ele come bicho, come terra, come um monte de coisa que eu não vou falar aqui, porque é fundamento, e ele precisa receber para ele trabalhar bem. Então, a gente faz esse movimento, a casa faz, e se você tiver caminho, é raro você, já de cara, entrar na casa. É raro. A maioria das pessoas demoram. Vou dar o exemplo da minha sogra, que desde o início quis entrar, e aí a gente está falando de 3 anos atrás, e que entrou só esse ano. Olha para vocês verem. Então deu não várias vezes. Esse ano ela entrou para casa. Mas ela frequenta a casa há 3 anos. Eu tenho o exemplo da Gabriela, que frequentou a casa há quase 1 ano até começar a fazer as fundamentações. Estão em processo de se tornar membro. Estão fazendo... Tá tranquilo aí, Matheus. Estão fazendo fundamentações, tá? Estão fazendo fundamentações para se tornar membro. Só para vocês entenderem a dificuldade, o grau. Porque eu preciso proteger o segredo, que eu faço aqui é sagrado. Então não é preocupado com o seu dinheiro. Na verdade, eu mais tiro as pessoas daqui do que boto. Tive 43 pessoas para entrar, todo mundo é testemunha disso aqui. Passou Gabriela e Dona Cidinha. Outros tiveram condição mais para frente. Agora você vai olhar 2 pessoas que já interagiam. Gabriela há quase 1 ano, Dona Cidinha há mais de 1 ano. 3 anos interagindo. Só para você entender a dificuldade. Então, se falar que você tem caminho do dia 25 de maio até o dia 5 de agosto, não fica com raivinha não, vai participando, vem para curso, vem para as coisas, não vai entrar de cara. Já para você não se aborrecer, às vezes você não vai gostar de mim, não vai gostar do meu lugar, então você tem que vir aqui primeiro ver como é que é, pô. Não adianta você querer lidar comigo assim, porque achou que eu sou interessante, ou porque a quimbanda aqui é bacana, não, meu irmão, você tem que lidar comigo e ver se eu sou isso mesmo, pô. Então é uma oportunidade para você e para mim de não criar um relacionamento que vai ser para a vida inteira, mas de se conhecendo igual todo mundo, namorando, né? A gente vai se namorando, vai se conhecendo, vai se entendendo e a gente vai vivenciando as coisas junto.
Então eu já expliquei para vocês alguma coisa aqui, como funciona. Então, aí você adentrou o triagem, né? E o triagem é um grupo que a gente vai fazer uma triagem para ver se você realmente está apto a entrar nos outros grupos da casa onde tem mais conteúdo gratuito. Para isso que funciona o triagem. Deu, passou um ano, você tá ali, tá direitinho, vai pro Espera. Aí você já tem uns descontos, tá? Sai tudo mais barato para você. No Espera, você vai aprender a ser firme, ponta firme. Ou seja, vou fazer as paradas dedicadas, é isso, ter foco dentro do que a gente faz aqui. Teve foco dentro do que a gente faz aqui? Aí você, depois de um ano, vai por informação. Então, dificilmente, antes de 3 anos, hoje em dia, uma pessoa vai por informação. Você tem que andar muito rápido. Tipo assim, você precisa de me convencer de 5 de maio até 5 de agosto que você já pode ir pro Espera. Isso aconteceu com a Ronita, por exemplo. E Dona Cidinha já estava muito tempo, mas a Ronita chegou em pouco tempo e a Ronita conseguiu ir para o Espera, ela está no Espera. Então um monte de membro da casa que está no triagem. Porque uma coisa é você ser membro, outra coisa é você ser responsável. Tá? Eu não estou chamando ninguém do triagem de responsável. Será que eu estou? Acho que não. Tá? Mas é se você ser responsável na casa. Estudar, que é o que eu peço. No estudo eu não posso, meu irmão, você não está no nível. Então às vezes tem alguém lá na informação que não é da casa, mas o nível de estudo dele é maior de quem é da casa. E aqui não tem essa de tempo não, meu irmão. Ninguém vai vencer pelo tempo. Não importa se tem 10, se tem 5. Vai vencer pela dedicação, pela vontade, pelo desejo de aprender. É isso, a oportunidade vai ser dada. Então tudo ali é gratuito. For por informação, você tá onde que tá, eu vou falar os picos. Pica no sentido de que é a galera que tá ali, que tá prestando atenção, que tá reagindo, que tá estudando, que tá buscando, que tá lutando. A pessoa que está fazendo isso, independentemente se você é da casa ou não, você vai por informação, ali é tudo gratuito. Às vezes tem alguém que faz curso pago na casa, mas não está na informação, justamente porque, pô, a pessoa sem ritmo. Pessoa sem ritmo não quer e não tem problema, tem outros grupos, pô. Por isso que tem esses grupos, triagem para ficar, quem não quer receber muita mensagem, porque às vezes a pessoa não estuda, né, porque ela não quer não, o trabalho é o tempo, então tem um triagem para isso. Aí tem o espera para quem está querendo, entende? Por isso que é espera. Então ele tem que estar querendo, senão ele vai ficar no triagem. E a informação é para quem estuda mesmo. Então vamos embora, mano. Vamos botar conteúdo, vamos debater, vamos botar suas ideias aí. É para isso que é o grupo e a gente vai meter marcha. Uma coisa que é detestável nos grupos é as mensagens. A gente manda mensagem, meu irmão, um monte de coisa que você vai achar que é à toa, mas não é não. A gente bota lá as festas que a gente faz, os eventos, tudo que a casa faz, em todos os grupos, e as listas. Às vezes vai lista de doação, você não é obrigado a doar nada, não precisa fazer nada. Mas você precisa de reagir e de estudar. Porque senão você vai virar peso morto no grupo. E a gente não precisa disso. Então, se você tem interesse em aprender gratuitamente, você vai no nosso direct e pede para poder entrar no grupo de triagem que a gente vai te colocar. Vai passar numa conversa comigo. Isso é só para dia 5 de maio que eu tenho obrigação de te atender. Até lá, meu irmão, se eu tiver tempo. Tá? Bom, expliquei para você uma parte de como faz para chegar na casa de 7 de João Caveira, não é isso? Poxa, Hugo, mas como é que eu faço para poder ir na casa de Axé do São João Caveira? Que é isso que eu preciso de saber. Bom, dentro da casa de Axé do São João Caveira, tudo que faz é pela troca. Dentro da casa de Axé do São João Caveira, a gente tem um espaço de Umbanda e tem um espaço de Quimbanda. São 10 horas, tá? E eu não vou encerrar a live. Se ela cair aí, eu até volto ela, só pra vocês entenderem. Eu vou continuar explicando, porque essa parte eu preciso terminar. E aí, amanhã, eu volto falando de outras coisas. E aí, quando terminar, eu abro pra pergunta. Eu espero que você acompanhe. Mas eu vou dar continuidade na live, porque eu tenho muito conteúdo. A gente tem 8 temas, eu tô tratando do segundo, tá? Então, para você entender aqui, terminando, como é que eu faço para ter acesso à casa de Axé do João Caveira, eu já te dei o peixe. No triagem você vai ver como a gente interage. Ah, mas eu quero ir no toque. Então, beleza, existe uma troca. Por que existe uma troca? Porque eu vou fazer um antes, um durante, um depois. E aqui eu tô falando de 3 dias aqui no João Caveira, e se você não acompanhar amanhã, você não vai entender, pô. Você vai ter que acompanhar amanhã também. Você vai ter que, para você arrumar tempo. Você que vai fazer faculdade não vai acompanhar, a live depois vai subir. Quando eu falo subir, ela vai ser postada no Instagram. Aí você vai lá, acompanha depois, para você entender por como que você chega na casa de Axé do São João Caveira, pô. E se você não estudar tudo aqui, não adianta. Às vezes você chega peitudo, achando que eu te quero aqui, falando besteira. Tem vezes que fala, a Yasmin sabe disso. Tem gente que chega achando que eu sou escravo e chega lá no Instagram, não tá falando nem comigo, porra, né? Eu que atendo ali, não. Eles mandam pra mim, no meu privado, coisas que eu preciso de responder.
Aí eu vou lá e respondo, mas quem vê mensagem é Yasmin, Gabriel, nem olha o Instagram. Eu faço o vídeo e eles postam. Quando eles não estão perto, eu não posso mandar para eles o vídeo, estão trabalhando, aí eu vou e faço o vídeo. Senão você vai estar lidando com a Monique, com a Yasmin, com o Gabriel, achando que está lidando comigo. Pô. E aí o que eu faço? Eu vou te responder. Então tem gente que é ríspido, é grosseiro, fala, se não puder me atender também não tem problema não, que eu procuro outro. Que resposta que vai ter de mim? Vou tratar com educação, aí vou contar toda essa história e vou explicar ela por que eu não preciso dela aqui, pô. Não estou precisando de dinheiro dela, não estou passando fome. Pô. Graças a Exu, meu trabalho é consolidado. Eu não sou nenhum falsário, não sou estelionatário, nada disso. Pô. Meu trabalho funciona, eu faço ele para quem quer. Pô. Entende? E não estou preocupado com isso, estou aqui para vender nada para você. Eu estou te explicando como você chega até aqui e te mostrando a dificuldade para você vir no toque. E existem toques esporádicos que você pode vir. Então como que eu faço para ir na toque da Casa de João Caveira? Primeira coisa que você tem que entender, eu tenho um antes, um durante e um depois. No antes eu tenho que correr os reinos necessários para abrir esse toque, né? Vamos lá, porque são vários toques na casa. Se for toque de demanda, tem um reino específico, eu vou ter que fazer oferendas, sacrifícios para esse reino e às vezes trabalhos. E aí eu depois vou ter o antes, né? Já falei do antes, vou ter o durante. E aí no durante, meu amigo, é o toque. E para quem já fez função aqui, fala a correria que é e o quanto que gasta. O quanto que gasta. Não precisa de falar o material, não vamos entrar no fundamento. Só quero saber para vocês. Chuta valores só do dia, não falo antes não. Chuta valor aí, eu já vou dar dica. Se você chutar no dia, tudo que eu preciso, menos de 800, você tá doido. Tá? Você tá doido. Tá? Vamos pegar o dia ápice, que a gente cuida de todos os espaços, ponto de força, que eu não posso falar o nome. Onde que vai uma pancada de animais em sacrifícios. Eu quero que vocês falem desse dia, mais ou menos aí, o quanto que eu derrubo de valor. Quem já fez função aqui, por favor, escreve aí valor que acha que gasta no que a gente faz aqui, pô. Pra eles poderem ver, ué. E agora eu não vi ninguém pôr nada aí. Então, dando continuidade, tem despesa, irmão. E o que eu te cobro não paga a despesa. Vocês vai vendo aí que os pessoal que faz função aqui tá botando coisa, tá? Vocês não têm noção do que dá de despesa. Depois eu vou falar se é isso ou se não é. Depois eu vou falar se é isso ou se não é, tá? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Quero dizer uma coisa para vocês. No durante, a gente tem essas despesas. E aí tem um depois. Quando acaba tudo isso, tem um depois. Então tem um gasto antes, eu tenho um gasto durante, eu tenho um gasto depois, que o toque não paga. Não paga. O dinheiro que entra é dinheiro que eu faço, dinheiro que eu faço com trabalhos, dinheiro que a Monique faz com o trabalho dela e membros da casa que doam a mais, membros da casa que fazem trabalhos porque conseguiram trabalhos fora do normal, eles entendem que o Exu que arrumou vai lá e dá 5%, faz igual o Mateus dá 10%, é um trabalho que o Exu fez para outro, e aí eles vão dar um dinheiro a mais porque gostou. Esse dinheiro é que a gente mantém a casa, irmão. É a doação que o cara ajuda, que se o cara não doa também não sai. Então o que você paga, não pode ter certeza, meu irmão, é simbólico. Então não vou falar de valor agora, mas eu posso te dar certeza que o valor é simbólico. E aqui eu tô dando para você coisas que acontecem na Casa de São João Caveira. Então se você quiser chegar até a gente tem a Kizomba de João Caveira, né, que acontece no dia 21 de março. Até o dia 10 de março você pode estar acertando com a gente. Isso é visto com a Yasmin ou com a Monique. Se você não tem contato delas, você vai achar nas nossas artes postadas nas nossas grades sobre a Kizomba do João Caveira. Inclusive na arte que foi para fazer essa live tem lá o número delas. Ou você pode chamar a gente no Instagram, que demora mais um pouco. No demais, eu agradeço a cada um que está na live comigo, tá? Não vou finalizar agora porque eu vou responder algumas coisas, né? São 10h06. Vou fazer mais um pouco aqui, mas também não vou continuar com os temas. Olha, fio no segundo tempo, então já sei que quarta-feira, se bobear, eu tô fazendo coisa. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas ainda para me falar, né?
Tem o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então são 6 temas ainda para me falar de hoje. Vou continuar amanhã nesses temas, tá? Não vou terminar hoje, a gente não precisa estender mais. Vou dar continuidade de onde eu parei, tá? E aí, amanhã, dando tempo, vou continuar, né? Da live João Caveira 3 partes. E aí eu vou falar sobre... dar continuidade e falar sobre o que vai acontecer na segunda parte. Mas eu já queria deixar claro para você que adquirir, fazer a troca até o dia 20 de fevereiro, você vai gratuitamente participar da segunda parte do que é a Kizomba de João Caveira, que vai ser no dia 28 de março, 29, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu anotei. Deixa eu dar uma conferida aqui. Se alguém puder me ajudar aí falando, porque tem alguma das artes. Tem aqui 28 de março, vai dar no sábado. E a última vai ser dia 12 de abril, vai dar no domingo. Eu não sei ainda se é Páscoa, eu preciso de saber para alguém conferir para mim aí, ver se é feriado. Acredito que não seja. Mas se for feriado, eu vou ter que mudar essa última data aí. Eu não cheguei a olhar. Se alguém conseguir tiver calendário aí com data, pode me falar. Hã? Não tô falando assim se é domingo. A Páscoa sempre é domingo. Eu quero saber se é dia 12. Entende? Que dia que tá dando a Páscoa aí, Diana? Dia 5. Então, saímos fora da Páscoa, vamos fazer depois da Páscoa, no dia 12, tá? Vai ser o último dia, por isso que é João Caveira em 3 partes. Mas não é hoje que eu vou falar, provavelmente não vai ser amanhã que eu vou falar da segunda parte, mas eu posso dar pra vocês uma dica, vai ser tudo muito lindo, tudo maravilhoso. E você que adquirir a vaga pra poder vir, e lembrando que você paga pra vir no toque, isso eu tenho que deixar claro já hoje. Mas pode ser que eu te devolva o dinheiro, tá? Já fiz isso muito, porque a gente vai sentar, vai conversar, eu vou explicar para você como funciona tudo aqui, como funciona o toque, e vou te permitir me fazer uma pergunta. No demais, eu vou fazer uma oferenda para a entidade, vou falar isso de uma vez, tá? Para que chegue até aí você essa força, isso você vai ganhar caso eu fale que você não possa vir, e se você puder vir, tá incluso no que você tá pagando. Como eu falei, você tá ganhando, tá? E você vai poder fazer uma pergunta para me te responder. Mais de uma não, sem chance, tá? Mas se tiver algum recado do Exu, vou tocar para você, para as entidades que você carrega ali dentro desse momento da consulta. E se tiver, de alguma maneira, como eu vou falar, algo para mim te falar, que o Exu se manifestar no momento para eu poder te dizer, eu vou dizer. Isso eu quero deixar claro. Agora eu vou passar... lendo algumas coisas que foi falado antes de encerrar, tá, gente? São 10h09. Sara, boa noite. Eu não sei se é Giovana, mas boa noite. Diana falou que a gente gasta aqui mais de 1.000 no dia. Eu posso dar certeza para vocês. Se for no esquema de quando a gente fez o povo de Ganga, só de bicho vai 1.500, tá? Só de bicho. Tô tirando 15 litros de pinga, mais um monte de coisa. Então a despesa é maior. Tá? E sem contar o dia antes e o depois, então por isso que a gente pede a ajuda com doações para poder chegar no nível, porque literalmente o que é pago não paga, né? A energia que eu perco. Thales falou 1.500 para cima aí, para cima mesmo. Matheus falou mais de 1.500 brincando, é isso mesmo, a gente tá falando de um dia. Jéssica 1.500, Hugo 1.500, é isso mesmo. Boa noite, Vanessa, Carlos, boa noite, Ronaldo, boa noite, Rafael, gratidão por ter entrado na live. Lucas, boa noite, tá sumido. Vamos ver o que a Vandinha tá falando aqui, gente. Hoje o que eu tenho foi a partir do momento que entrei pra casa de axé do seu João Caveira. Essa é a verdade. Vandinha conquistou bastante coisa. E eu espero que conquiste muito mais, Vandinha. Rafael tá falando demais. Rafael tá falando que melhorou demais pra ele. Yasmin falando que melhorou demais. Diana falando que melhorou demais. A Gabriela, minha vida melhorou e muito. Gabriela falando, a Ronita, minha vida melhorou muito, muito. A Jéssica tá falando aqui, ó, minha vida melhorou muito. Yasmin melhorou. Dona Cidinha melhorou. Hugo, eu parei até de fumar. Hein, gente? Que banda, viu? Cara, isso aqui é milagre de quem? O moço de Nazaré ou o Beuzebu? Me fala aí. Aqui, Casa de Assento João Caveira, Vitória falando melhorou muito. Matheus falando que melhorou muito. Bom, mexer aqui, deixa eu ver se eu chego lá. De novo, onde que eu parei? Vamos chegar, foi no Matheus, foi o último que eu falei. Vamos lá. Cheguei e caiu, cara. Que doideira, hein? Deixa eu voltar lá de novo, gente. Espera aí que a gente vai continuar falando.
Ronita tá falando, obrigado pelo meu certificado, gratidão. Ronita tá falando que a gente tem um curso aqui, Incorporação Funcional de Desenvolvimento Pé no Chão, já falei sobre ele, não vou repetir. E a Ronita é uma formanda aí da nossa casa, uma pessoa que tá da 4ª turma, tá, gente? Fez aí o módulo 1, ela concluiu. Módulo 2, Ronita, começa dia 28 de junho, e aí, gente? Quem vai fazer para não perder o acesso à casa de acesso do João Caveira, já fica sabendo, 28 de junho, pega na promoção, que você pega aí a menos de 700 pau, deve sair a 555, esse foi 555 eu acho, não foi, Yasmin? Se foi, deve ser esse valor, porque o módulo 1 acompanha o módulo 2, tá? Só muda a tabela depois do ano. Obrigado pelo meu certificado, gratidão, porra, bacana, Ronita. Gente... Porra, tô igual aquela mulher que vende aquele cogumelo do sol, né? A minha vida melhorou muito, a vida do fulano melhorou muito. É propaganda, pô. Vamos ler, vamos ver aqui, mas quem que tá falando aqui? Vitória conversando com o Matheus, a Yasmin falando... A Yasmin não, a Vandinha falando que tomou água o dia inteiro, a Lu falou que também bebeu água. Nancy Cruz, gratidão por ter entrado aí na nossa live. A Xé de Boiadeiro falando que tem que tomar é água, tá, gente? Que eles estão falando aqui, concorda. Até hoje a vida melhorou. Ele tá falando, Brenda, obrigado por ter entrado. Jéssica, gratidão por ter entrado. A Lu tá aí, falando que dá pra ouvir. A galera falando que a live é maravilhosa. O Thales tá falando aqui, sempre muito boa a live e de muito ensinamento. Pô, bacana. A Diana falando que a live tá muito boa. Jéssica também, live incrível como sempre. Luciana Cocati tá top, Rafael falando que tá top, Ronita também, Casa Axé do Caveira, Vitória falando assim, gostando muito, Dona Cidinha falando live maravilhosa, Hugo falando top, a João, que é a Gabriela, falando muito top. Tá vendo os dois aí, cara? Mãe Dani Melo, boa noite. Dani Melo falou que tá top, quase morri no cristianismo, isso é a verdade, mãe Dani. Derlane, boa noite. Fora as pombogiras europeias, isso aqui é um tema que a gente estava antes na live. É o que todo mundo quer, pombogira na Europa. Ela não pode ser escrava, ela não pode ser faxineira, ela não pode ser mãe solteira. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, né? Porque se falar que ela é preta, eles brigam comigo. Rafael tá falando, energia totalmente diferente e forte, muito forte. Vim de uma umbanda totalmente sincretizada, né? O Rafa tá falando da energia que tem na nossa umbanda, no que a gente faz, porque aqui o preto pode ter o sincretismo dele. O que eu tenho que entender é que o caboclo tem um Deus dele e não vem falar que é Jesus Cristo, não. Muito provavelmente Tupã, Jaci, Guaraci, por aí. E alguns pretos africanos, que a gente chama de preto velho, também não tem Jesus como Deus, não, tá? Tem preto que é resistência pura. Talvez ele nem tenha crença em Deus nenhum. O culto que a gente faz é o morto. A umbanda que a gente faz não é religião, é culto. É Exu e Pombogira. Quero deixar isso bem claro. E também porque somos quimbandeira. A Luciana tá falando aqui, já fui em mais de uma gira de umbanda, né? Antiga, na casa, e é muito diferente de todos os outros lugares, maravilhosa. Que bom, Luciana tá falando, a Luciana também vem de uma umbanda, onde com todos os seus fundamentos, aqui respeitando todas as umbandas já de cara, mas a Luciana vem falando que o que a gente faz aqui dentro das fundamentações e do culto ao morto, as energias elas são ao extremo, e justamente porque a engrenagem ela não funciona na vertical, ela funciona na horizontal, mas para você ter esse conhecimento é necessário você estar lidando com a gente ou interagindo aí, pelo menos no Instagram. Mãe Dani tá aqui, você está indo, Mãe Dani, boa noite. Bom, o Hugo tá falando, festa do Pedrinho sem nenhum tipo de sincretismo e muita força, sim. O papo aqui é retíssimo. Cada vez que escuto você, aprendo mais, o Thales está falando. Obrigado, Thales. Enzo Brioche, gratidão por ter entrado. Luan, obrigado por ter entrado. Mãe Dani dando a benção, irmão. Exu te dê caminho, proteja sempre, Mãe Dani. Essa semana a gente esteve lá no terreiro da Mãe Dani, foi uma maravilha. Tocar para trancar ruas dela, um banda molocô, um banda séria. Recomendo demais, tá, gente? Para vocês que gostam de macumba, que gostam de culto, onde que o preto tá na liderança, onde o preto tá na força. Mãe Dani, mulher preta, na condição de mulher preta, fazendo acontecer a casa dela. E não precisar de mim, eu tô dentro, né? Jéssica, eu também não perco de jeito nenhum. Agora eu não sei o que é isso aqui, esse assunto. Depois eu vou tentar entender. Casa de Axé de Exu Caveira também falando que não perco muito. Corrigindo o rosto com fogo. Caramba, cara. Essa fala aqui eu não lembro que hora que foi. Se alguém lembrar, fala comigo aí. O que não perde? Será que deve ser a macumba, né? Deve ser a quizomba, não é isso? Ah, falou que não perde a quizomba. Obrigado. A Jéssica tá falando, eu vi o malandro com o rosto na fogueira, pular no fogo e sambar no caco de vidro. E fui prova viva dele colocando fogo no terreiro. Porra, Jéssica, a gente não precisa entrar nesse detalhe, assusta a galera.
Mas o malandro, a Gabriela definiu ele insano. Zé da Lapa. Ah lá, Gabriela tá falando ali, insano Zé da Lapa. Gabriela falando aqui, literalmente, maravilhoso. Yasmin tá falando, o Tata parece até um Exu em terra. KKKK, só risada dele já dá pra ver. Sim, o Tata, ele tem muito tempo. Prova que 16 anos sem incorporar, pô. Cara, é simbiose, quem banda é simbiose. Eu trabalho com Exu, com incorporação, né? Bom, Casa de Exu Caveira tá falando um muito diferente do outro. Cada um do seu jeito. Aqui provavelmente eu tô falando das minhas incorporações, né? Um muito diferente do outro, cada um do seu jeito. Então acredito que ela tá falando das minhas incorporações e eu agradeço. Literalmente, as entidades que eu recebo é cada um diferente do outro mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui ver mais alguém que comentou. Gente, tô falando aqui os comentários da live, tá? De vez em quando eu passo o dedo aqui, vai lá no começo. Entendeu? Lembra que eu sou velho, sou de outra geração, às vezes eu trombo aqui, ou então o negócio agarra do jeito que eu vou te falar, né? Mas estou achando aqui, deixa eu ver. Bom, cheguei onde é que precisava. Alexandre, obrigado por ter entrado, viu, meu amigo? Quando der eu vou te responder lá no direct, já mandaram pra lá pra mim que você perguntou. Jéssica tá falando verdade, o curso muda tudo, muda porque, gente, é um processo de construção. Você chega pensando que vai incorporar. Aí você chega pensando que a sua incorporação é boa. E aí você começa a deparar com os Exus fazendo algumas coisas. E aí você começa a deparar, você começa a questionar. Hoje a Diana tá falando isso mesmo. Começa às vezes a ter medo. Porque você vai vendo o sério que é. Então literalmente você vai ter medo mesmo. Você vai vendo que não é brincadeira, pô. Aí você vai vendo que tem um morto ali que pode ser que nem amigo seu ele seja. Só vai trabalhar contigo, questão de afinidade fisiológica ou algo do tipo, você achando que é seu pai, sua mãe. Então tem que tomar cuidado, nem todo Exu te ama. E eu posso falar aqui com você. Vou nem falar não, porque eu vou deixar para falar isso para quem é que bandeira. Vamos dar uma olhada aqui. Poliana, gratidão por ter entrado. Ana, gratidão por ter entrado. Marcelo Andrade, gratidão por ter entrado. Todo mundo aqui estava falando agora que estava ouvindo a live normal. O Taz falando que estava super boa, que o áudio tá ok, já estou chegando lá no começo. Bom, aqui já cumprimentei todas as pessoas, né, que foi necessário cumprimentar nessa live. Vamos ver aqui embaixo como é que tá agora. Se chegou mais alguém, para mim poder entendendo aqui. Vamos ver. Derlane tá falando, ensinamento nunca é demais. Gratidão, gratidão você, Derlane, por ser minha amiga, né? Por todas as trocas que a gente teve, pela sua ancestralidade, por toda a ajuda que você me deu. A gente foi irmão, né, de banda no terreiro, ficamos no terreiro muitos anos, né, irmã, mais de uma década junto, trabalhando. E então uma década não é um dia nem dois, né, uma década é chão, né, e eu acho isso bonito, o valor que você dá pra mim, mesmo participando de outra casa. A Derlane é da... Como é que é o nome daquela casa? É Pemba alguma coisa. Como é que é o nome da casa da Elaine? Filhos de Pemba, pô. Um abraço lá, Luciano, né, o sacerdote. Fala que eu mandei um abraço pra ele, Luciano. Um dia eu apareço lá. E a Derlane, a gente lida, a gente é amigo, isso não acaba, né? Eu tenho meu axé, ela tem o axé dela e a amizade nossa continua. Eu não sei se é Kazuo ali, né? Cai alguma coisa, gratidão por você ter entrado na live. Curiga, 2K Curiga, gratidão por ter entrado na live. Filhos de Pemba, né? Gente, são 10h20. Eu vou deixar fazer algumas perguntas até 10h30, caso alguém tenha pergunta, tá? Vou deixar, vou abrir até 10h30. Mas já quero deixar claro que amanhã às 8h35 a gente vai ter a live, vamos dar continuidade. A gente tem ainda o tema 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 para falar. A gente tem 6 temas, que era para a live de hoje, mas acabou. Vocês sabem como é que é, quando eu subo, eu vou também ouvindo Exu, a gente trata das coisas para mim não passar mal, para ninguém passar mal, e vou passando para vocês o conhecimento que é necessário. E daí eu quero saber de vocês, se alguém tem alguma pergunta para fazer, o que acharam da live, pode fazer, agora tá aberto para pergunta, tá? E se não tiver pergunta, eu vou cantar para fechar, tá? Então pode fazer pergunta que seja necessário, caso você queira, relacionado ao que foi falado, obviamente, ou que vem pela frente, caso você tenha alguma pergunta eu possa responder, eu vou estar respondendo agora, mas que seja atrelado à live ou alguma coisa que você quer saber da nossa casa aqui. É para isso a live, não vem ao caso eu falar outra coisa, né? A Yasmin tá falando ali sem pergunta, live maravilhosa.
Boa, a Jéssica tá falando pra gente poder fazer a foto. Gratidão, Jéssica, que bom. Gente, os outros membros da casa também não deixam esquecer disso não, é importante. Vamos fazer o print, gratidão também é o papel da Jéssica, ela que é a fotógrafa da casa, pra quem não sabe. Olha, nesse momento a gente tá com 16 pessoas na live. Eu sei que nem todas vão poder postar no seu stories esse print. O que eu peço? A nossa casa hoje, a gente é pequena, a página, a gente tem 8 mil seguidores e poucos, orgânico. A gente está na luta, batalhando. Visualização, a gente teve aí no último mês 241 poucas visualizações. Ainda estou para postar isso no nosso história, mais ou menos isso, né, Yasmin? No mês de janeiro. Né? A gente sempre agradece, porque é orgânico, a gente não para para botar o negócio lá. Nem turbinar a turbina. Eu tô até querendo dar um jeito de começar a fazer isso. Mas eu acho que tá bom para 8 mil seguidores, mais de 200 mil visualizações de gente que eu não chamei, não é verdade? Então, ó, primeira coisa, printou, marcou a casa de axé do seu João Caveira, postou no seu story, deixou por 24 horas. Não adianta você postar porque só você veja os seus amigos. Não vou repostar. Ouviu, né, Yasmin? Mas se postou, tá lá para todo mundo ver. Aí a gente vai repostar. Hoje ainda, tem que ser até meia-noite. Vi que a Ronita postou no outro dia de manhã inteiro, tá trabalhando, mas a gente não reposta. Passou de meia-noite, porque a Yasmin também fica cansada, ela vai meter o couro. Eu vou fazer coisa aqui ainda, eu tenho que descer pro terreiro, a gente tem que desarrumar o espaço que a gente organizou para poder fazer a live aqui para vocês, tá ok? Então, gente, no já, a gente vai printar a tela, tá? 1, 2, 3 e já! Acho que deu, né? Esse tempo todo aí deu. Se não deu pra printar, printa aí do jeito que vai mesmo. Só não põe com cara de morto lá que é foda. Se parecer com o cara que tá morrendo, aí não deixa mais, vai ficar ruim. Gente, deu, não deu? Vamos repetir pra quem não printou? No já. 1, 2, 3 e já. Agora eu vou falar para vocês literalmente o que eu preciso. Coloquem no stories de vocês, marquem a casa de axé do seu João Caveira, põe para todo mundo, deixa 24 horas para ajudar a gente. Hoje eu vou estar repostando vocês, só que a Yasmin acompanha. E aí quem tira antes, depois quando printa a gente nem bota. E aí, quem sabe você não ganha seguidor também nessa jogada, né? É um pelo outro, eu sempre faço isso. No demais, gente, alguém tem pergunta sobre a live? Deixa eu ver aqui. A Jéssica falando da foto, a Diana sem pergunta, live muito boa, a Jéssica sem pergunta, live muito boa, Casa de Exu Caveira, top demais, Matheus sem perguntas, Jéssica sem perguntas, live top, a Vitória colocando risos ali. Gente, tem mais alguém em pergunta? Vou contar 1, 2, 3 e já, se não aparecer pergunta, aí eu vou passar para a próxima etapa, que é cantar um ponto aí, pra gente poder encerrar, e você espera cantar esse ponto. Vou dar boa noite a todo mundo, e aí vou cantar esse ponto. São 10h24, 36 minutos para responder pergunta, mas se não aparecer eu vou fechar. Um, 2, 3 e já! Gente, daqui pra frente eu não respondo mais pergunta porque a gente vai passar agora para a parte de encerramento. Rafael tá falando sem perguntas, gratidão pela live. O Thales está falando ali, como sempre, live grandiosa e top. Gratidão pelas palavras. Obrigado a você, Thales. Gente, bom, estamos chegando no final de um domingo, né? Eu não sei como você passou o seu domingo. O Rafael tá falando ali, foi um prazer conhecer seu João Caveira. Oh, que bacana, Rafael. Você conheceu o meu João? O meu? Pô, obrigado, cara. Se for o meu, eu agradeço. Mas se for outro João também, eu fico satisfeito em saber que você gostou. Gente, então vamos lá. Vai começar mais uma semana, tá? E aqui não é... Ah, o Rafael tá falando, sim, na festa da Dani. Pô, bacana, cara. Gratidão, que bom. E obrigado por ter respeitado João Caveira dessa casa. Gratidão, tá? Mais uma semana vai dar início. A vida não é fácil. A vida é difícil, sempre foi. Dependendo na família que você nasce, numa família que não seja abastada financeiramente, numa família que não tenha amor, numa família que não tenha conhecimento, numa família sem pai ou sem mãe,
numa família pobre, isso não é parâmetro para felicidade, mas sua vida pode se tornar muito difícil. A felicidade não está no quanto você ganha, mas o dinheiro ajuda bastante, a gente sabe disso. Mas a felicidade está na maneira que você vive a sua vida. E dentro da Quimbanda existe um sistema que opera, ele é caótico, mas é funcional. E existem, dentro das religiões afro, os itãs, né, que isso aqui é a filosofia africana. Algumas poesias e pensamentos daqueles que lidaram com os orixás, né, daqueles que trouxeram a mensagem dos orixás. E existe na Quimbanda muito conhecimento. É um mar que quando você começa a desbravar, ele não tem fim. É muita coisa. E a vida ela é assim. A gente passa por altos e baixos, a gente fica triste e fica alegre, a gente fica feliz, a gente perde pessoas na vida que são pessoas maravilhosas, pessoas que chegam a falecer, né, no meio do caminho e que deixa a gente um pouco triste. Às vezes a gente consegue uma companhia, um companheiro ou uma companheira e aí a gente é decepcionado através de uma traição ou de algo parecido ou através de surras. Por isso que esse é o ano das mulheres, que o marido vem a dar achando que tem permissão para fazer isso com a mulher. E o que que acontece? Aqui, gente, eu fui vista carapuça, eu não sou dois papos não. Mas é o que o homem é muitas das vezes, né? Um massacre com sexo que a gente fala frágil, fisicamente, mas forte por dentro. Foram as mulheres que seguraram a peteca e o conhecimento dentro do tempo da escravidão. Nas cozinhas era onde que se fazia o feitiço, tá? É aquela mãe sacerdotisa que ficava na cozinha e os pretinhos escravos estavam lá levando batata, levando milho para ela preparar a comida da sinhá. Aprendia aos pés dela a feitiçaria, isso era passado de um para outro, de um para outro. E se hoje a gente conhece a Quimbanda como ela é, dos povos bantus, tem muito das mulheres, essas pretas cozinheiras que as pessoas cismam que não pode ter nenhuma que seja pombogira. A Quimbanda é um culto de preto, que não exclui o branco, mas a gente precisa de entender. Ela tem uma origem numa terra de preto, Congo e Angola, terra de preto. Então ela tem uma filosofia de preto. A filosofia dos pretos, ela não é vertical. Por isso que não entra Deus na Quimbanda ou na Umbanda. É difícil falar isso, mas é por isso que não entra. Se eu boto um Deus cristão, eu torno a Umbanda um culto vertical onde tem um ser que manda em tudo. A filosofia, até o Zambi, que a gente fala que ele é Deus, quando você, é difícil falar isso, né? Teve sua esposa, foi casada, as coisas todas. Os seus filhos, né? Vai estudar a história de Zambi, e Zambi apaixona na própria filha, dá nela uma sarrafada e gera um filho. Olha o Deus aí. Assim, e não estou desfazendo, o Zambi é um inquíncio. Você vai entender sobre inquíncio, eu não vou falar sobre inquíncio, não. Quem está no curso sabe que tem um PDF lá com 7.000 não sei quantas páginas. Outro PDF lá com 300 e pouco para aprender mesmo o que é inquíncio. A questão dos africanos ela é horizontal, é Ubuntu. Eu sou porque nós somos, que vem do povo, né? Que fala Umbundo, que é o povo Zulu e que traz essa terminologia, e o povo da África do Sul, a palavra Ubuntu. É sério, né? Eu sou porque nós somos assim, na visão cristã. Para com isso, tira isso, desconstrói. Eu sou porque nós somos, porque somos iguais e fazemos iguais. Eu uma vez estudando um documentário que o meu tata mandou, lembrando, ele tem 61 anos. Ele me mandou um documentário, eu não vou falar de qual país que é, para ninguém ficar pesquisando. E nem vou falar de qual língua, só vou falar para vocês que quando a gente vai estudar, a gente não estuda a partir dos documentários que o Brasil vai fazer, não. E dos documentários traduzidos também não. A gente vai na fonte dos documentários, não vou falar, e aí a gente paga para alguém que conhece traduzir o que está se falando ali. Porque a maioria dos documentários que são feitos sem o dois papos, ou seja, eu ficar falando merda, igual o brasileiro faz, um documentário sem secretismo, mais a fundo do que o africano, você não consegue muito através de um documentário que é dublado, é difícil achar.
Mas eu vendo um documentário, perguntaram a um caçador de uma tribo que origina os Quimbanda o porquê, quem que era o maior caçador. Meus filhos sabem dessa história. E aí ele pegou e falou, como assim maior? Ele não entendia o que era ser melhor. Por que melhor? Ele não entendia, não tem nem a palavra melhor no vocabulário deles. E aí o cara foi explicar qual de vocês é o melhor, o mais ágil, o mais rápido, que pega mais bicho. E ele falava todos nós. Olha a loucura, ele falava todos nós. Então, enquanto o sacerdote estava na tribo fazendo as coisas dele, e aí as mulheres estavam fazendo a cerveja, que lá nesse documentário elas faziam cerveja, os caçadores estavam lá lutando para trazer a caça. Chegava à noite, o cara que era paraplégico, eles levavam ele até a beira da fogueira e também pegavam um senhor lá que devia estar com mal de Alzheimer, lá não tem assistência nem nada disso, estava até lá assim esclerosado. E aí, são várias noites, né, de reunião que eles fazem, eles falavam, olha só, o filho do cara, que era um senhor que já estava com mal de Alzheimer, era um grande caçador, esse cara que tinha mal de Alzheimer. E aí falava das façanhas que esse cara fez em vida, com caça, coisas que ele viveram, que fizeram ele feliz, fizeram ele triste. E ele comia do mesmo jeito que o caçador que fez a caça. Da mesma maneira que o cara que estava lá paraplégico também comia da mesma caça sem ter caçado. O sacerdote que não foi caçar também comia. A mulher que só fez a cerveja também comia. Comiam igual. Isso é África, pô. Dá vontade de falar, dá vontade de chorar quando eu falo. Porque isso tem que ser os terreiros. Não tem eu, sacerdote, maior que o meu filho. Não tem eu, sacerdote, maior do que o que acabou de entrar na casa, não. A gente é igual, porra. Vou morrer, vou feder do mesmo jeito. Então a filosofia cristã precisa, entenda, ainda vou fazer uma live sobre isso, precisa da miséria para acontecer a caridade, pô. Só existe caridade se tem alguém no topo e alguém embaixo. Mas não é questionado como eu acabo com a desigualdade social. Enquanto o africano não entende o que é desigualdade, porque Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então o seu terreiro tem que ser eu sou porque nós somos. É um quilombo. Não é eu maior que você. Para, pô. Todo o respeito do mundo a qualquer outro culto afro que permeia colocando alguém acima de alguém. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Isso não existe não, tá? Não existe. Me perdoa. Dentro, ó, quem é que bandeira vai entender o que eu tô fazendo. Dentro disso aqui, ó, não existe. Não existe desigualdade. Somos todos iguais. Ubuntu, eu sou porque nós somos. No Brasil, onde a gente vive, não dá para ser assim. E não seja. Você vai ter que lutar pelas suas coisas a cada dia. Você que é quimbandeiro, ou você que é de culto afro, precisa de ocupar os seus espaços. Não importa se o seu corpo é masculino ou o seu corpo feminino. Ainda mais o corpo feminino. Que as mulheres ocupem os seus espaços por direito, briguem pelos seus direitos e não permitam que filho da homem nenhum, até mesmo eu, imponha um estilo de vida para você. Sua vida é única. E é sua. Que os corpos brancos e pretos da quimbanda e dos cultos afros aprendam a ocupar os espaços. No outro dia agora eu cheguei à conclusão. Eu pensava que não deveria ter quimbandeiro na polícia. Eu não tinha certeza, mas eu pensava. Mas eu penso que o quimbandeiro não pode perder a quimbanda na cabeça, mas ele tem que adentrar o sistema e tombar o sistema. Para isso precisa de muito. E é o que eu quero começar aqui na minha casa. Ocupem espaços que são de vocês. Espaços. Corpos pretos, um espaço onde ele quer. Ocupem espaços de liderança. Cresçam na vida. Assim você vai ajudar a grande revolução que Exu tem para fazer. Não é muito diferente da de Marx também, não. É difícil falar disso, né? É difícil falar disso, mas não é muito diferente da de Marx, não. Então, para essa semana, que você lute pelos seus direitos, que você sofra, que você fique triste, que você fique alegre,
que você fique infeliz, que você seja feliz, mas que você viva a sua vida sem se importar com quem está na direita, com quem está na esquerda, sem prejudicar ninguém, mas vença suas etapas. No demais, só tenho a agradecer a cada um que participou da nossa live. Amanhã às 8h35 a gente está junto, continuando aqui com o conhecimento que tem para passar. Desculpa a demora, a gente fez aí praticamente 2 horas, vai dar 2 horas e 3 minutos de live. Foi preciso. E eu espero que vocês tenham gostado, vocês que ficaram até o final. Agora eu preciso que você dê boa noite. Eu vou me despedir de você e vou cantar um ponto e vou lembrar que ponto cantado é como ponto riscado. E o ponto que eu vou cantar é um ponto que traz prosperidade, que traz fertilidade, que isso chegue até você, que esse maioral de quimbanda possa fazer os seus caminhos se abrir essa semana, que você venha pataco, dinheiro, saúde, prosperidade, fertilidade, caminho, sorte, tudo de melhor na sua vida. Boa noite, deixa eu ver quem que tá despedido aqui da gente. Boa noite, Casa de Axé de Exu Caveira, gratidão que tá na nossa live. Boa noite, Dona Cidia. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Axé de Boiadeiro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jéssica. Tem 2 Jéssica, tem uma outra. Boa noite, Delane. Boa noite, Thales. Gratidão, meu amigo, tá com a gente. Boa noite, Lu. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Vandinha. Gente, mais alguém para dar boa noite? Vou contar até no já, se não aparecer eu encerro. Boa noite, Matheus. Matheus deu pelo celular da Diana. Rafael, boa noite. É um prazer, viu, ter aparecido aí. Se amanhã der, esteja com a gente vai subir as lives também. Boa noite, Diana. Mais alguém para dar boa noite? Vou até no já, canto o ponto e encerro. Fique até fechar, fique até o ponto sem cantar. Receba esse guns e leva para frente na sua vida. 1, 2, 3... E já! Gente, boa noite a todos vocês. Vou cantar o ponto e a gente fecha a live, beleza? Concentra e recebe, pô. Ponto cantado é ponto riscado, é portal aberto. Lá, Exu, Mojubá. Sem luz da lua, a noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te havendo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te havendo Exu. Sem luz da lua, a noite escura eu percebi. Cascos batendo, o meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te vindo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub te vindo abençoar. Boa noite, gente, Gus Quimbanda.